Fala pessoal, tá começando mais um episódio da Confraria Cultural Podcast. Eu sou Kari Nascimento. E eu sou Marcelo Teixeira. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks. Cara, é inacreditável, cara. Antigamente era, você mesmo trabalhando em casa, você atendia seu cliente no horário comercial, cara. Agora, você acorda, às vezes de madrugada pra mijar, tem um monte de mensagem. Cara, eu me policio, eu não respondo. Não, eu só vejo quando eu consigo responder. E se for assim, madrugada, de manhã, eu não acordo e já entro, eu dou um tempo ali. E antes de dormir também, horário comercial. Claro, tem exceções, tem emergências. Mas tá. Nossa, cara. Mas você sabe que, olha só, o celular ele já aprisiona um pouco a gente. Mas tem uma outra coisa que é ligada nele que piora a situação. O quê? Esse relógio. Ah, não. Porque a hora que chega alguma coisa aqui, ele... Não, a gente tá no teatro, eu observo você pensa que não? Mas eu tenho me controlado. Tipo, toda hora ele tá assim, ó. Nossa, não, isso eu não quero nem pensar em ter, assim. Porque a mensagem chegou e aí ele olha o que é. Não, é que às vezes eu tô esperando alguma coisa mesmo. Ai, eu vou tomar esse. Nossa, hoje tem suco. Esse Eu suco quero é uma de... água, porque nem isso eu consegui de hoje direito. Caneca seca. Então, é que, pra falar a verdade, eu peguei isso aqui porque teve uma época que eu tava com crise de ansiedade muito forte. E aí eu achei que eu ia infartar. Sabe quando Você tava monitorando batimento, eu tava essas coisas. monitorando batimento, essas coisas. Mas você não acha que ele piorou sua ansiedade? Não. Porque assim, você, tudo bem, monitora os batimentos e tal, mas... Mensagem de WhatsApp, e-mail, essas coisas, tudo chegam nesse relógio. Não, mas você pode escolher o que você quer ver, entendeu? Você pode desabilitar as notificações. Você desabilita a notificação do que você quer. Então, Entendi. por exemplo, hoje, por exemplo, eu senti ele tocar, mas eu não tô esperando nada. Mas às vezes eu tô esperando a resposta de alguma coisa. Aí eu fico mesmo, ansioso. Só que assim, seria pior do que ficar com isso aqui na mão. Porque isso te leva para outros lugares. Não, se eu pegar isso aqui, aí nossa, olha, tem mensagem, tem notificação do não sei o que, já era. Já era, você já foi pego pela internet, pela tecnologia, já era, você não faz mais nada. Eu fico a manhã inteira sem ligar a televisão em casa. Fico fazendo as minhas coisas, cuidando dos meus pequenos, dos meus pets. E cuidando da casa e tal, lendo texto do teatro. Mas eu evito ligar a televisão para não ser levada para outro lugar. E não pego no celular também. Às vezes ele manda mensagem e eu vou ver só horas depois. Sim. Mas se for urgente, liga, né? Não, se é urgente, eu liga. Eu tenho isso no meu WhatsApp, no negocinho. Sim, no se for status urgente, ali. ligue. Sim. Então, é que assim, o meu maior problema é em relação a lembrar as coisas, cara. Então, tem que fazer isso. Então, manda a mensagem na hora, porque, cara, eu sei que eu mandei. Entendeu? Se a pessoa vai fazer ou não, aí já não é problema meu. Então eu vivo a base de lista, né? Lista de papel, lista ali do text, do Google, do lado do e-mail. Todo lugar tem um lista. Eu faço lista também. E daí tem, depois que eu descobri que tem uma coisa neurolinguística do prazer de você riscar, isso traz uma satisfação, tem uma coisa ali, até por isso que eu venho fazendo mais no papel. Tem uma questão sináptica mesmo, do fato, a satisfação que te causa de ver ali. É diferente de você deletar, você dá um check. Eu gosto do papel também. Eu tenho um... Papel não me organiza. Como chama esses negócios que é só... É tipo uma agenda, só que é só uma filetinha assim. Eu esqueci o nome. Um bloquinho de notas? O quê? É tipo uma agenda, só que ao invés de planner? Ser... Planner, isso é planner. Nossa, que chique. Eu tenho nesse... Eu escuto, pra mim era tipo uma agenda, não é? Eu nunca vi esse, eu só ouvi falar. O planner ele é assim, como que é que fala? Planner. Ele é assim, ele tem a semana, o meu pelo menos, né? Tipo, as 2 páginas aqui, ele tem a semana. Segunda, terça, quarta. Só que é só um filetinho, assim, o dia. Não é pra você escrever, tipo, fui até a casa da minha sogra. É anotação, exatamente. Então eu vou lá e anoto. Dentista, tal hora, tal coisa. Tem coisa que nem cabe numa linha. Mas eu busco, assim, colocar só numa linha mesmo, cada coisa numa linha. E aí eu vou depois esticando. Exato. Eu tenho outra caneta diferente. E o que eu não consegui fazer, eu risco com outra caneta diferente. E joga lá pra frente. Porque eu gosto do papel também. Eu preciso do alarme.
Não, minha agenda, assim, é programada. É 2 horas antes, meia hora antes, um dia antes, é tudo automatizado já pra chegar a notificação. Pra chegar a notificação, senão... E assim, tanto que eu tenho um aplicativo que ele intercepta o Google Calendar e você, por exemplo, você pode dar um... Como é que chama? Aquele soneca? De quanto tempo você quiser. Você escolhe o tempo da soneca. Porque pra notificação voltar. Pra notificação voltar de novo. Pode ser, não, a pessoa não pôde vir, daqui a 2 dias. Aí a notificação volta daqui a 2 dias, você tem que reprogramar. Legal. Isso ajuda, cara, que é uma coisa assim que... Cara, mas ao mesmo tempo é o que você falou. Se eu pegar, acho que é muito mais fácil, eu olho aqui, não interessa. Entendeu? Se interessar e eu fico, não, tem que ver, tem que ir lá ver. Eu gosto dessas coisas. Agora, cara, a Karina não conhece teu trabalho, não conhece... Eu sei que você tem uma editora. Sim. Em que você trabalha com livros, né? Também. Tal. Fiquei feliz que você falou que é um leitor assíduo, né? Eu sou, ainda que pouco hoje. Hoje eu li muito mais profissionalmente do que como lazer, como entretenimento. E você é um artista multifacetado. Só não faço música, que era meu sonho. Meu sonho era ser um rockstar. Mas sem rockstar mesmo, sabe? Tipo, nível David Bowie, assim. Sei. E como eu não consigo nem tocar a campainha sem desafinar, não sei se você percebeu que ela desafinou quando eu toquei aqui. Eu tenho um antidom musical. E eu sou apaixonado por música mais do que tudo. Isso tudo, assim, tipo, conhecer sobre bandas, discos, histórias, produtores. É a coisa que mais me fascina, talvez. E a maioria dos meus amigos acabam sendo músicos também, a vida toda, desde criança, adolescente, foi assim. Mas... Por isso que eu faço todo o resto, eu acho. Se eu fizesse música, ia ser muito bitolado e ia fazer só isso da vida. Eu sinto, assim. Então qualquer coisa que você me der, eu vou me virar. Se me der argila, eu vou fazer um boneco de pauzinho de argila. Se me der madeira, eu vou esculpir algo e tem tudo que eu gosto de fazer. Que é as coisas das visuais, do audiovisual e da escrita, principalmente. Sensacional. Mas meu sonho era ser um rockstar. Por isso que eu gosto de karaokê. Eu amo karaokê. Eu sou um grande entusiasta de karaokê, cada dia mais, assim. Você nunca foi no garagem, né? Não. Melhor karaokê de Botucatu. É? Eu queria muito que tivesse aqui aqueles karaokês tipo coreanos, sabe? Você entra no lugar assim, tem várias salinhas. Sim. Aí você fica só com o seu povinho ali, ou sozinho, ou só você. É legal também, mas assim, o karaokê é minha chance de ser um rockstar, né? Mais perto disso é no karaokê. Eu canto mal, mas eu tento caprichar na performance. Tá. Né? Eu tento compensar pela presença de palco. Ainda que não seja muito boa, mas é melhor do que o meu cantar. Tá. No garagem, o karaokê de que dia? Acho que é sexta. Primeira sexta do mês, geralmente, ainda que tem umas opcionais, umas eventuais. Eu vi lá, a Rafaela postou foto dela, ela sempre vai. Nossa, eu gosto bastante, eu não tenho conseguido ir, mas eu gosto. A gente lançou um curta lá num dia de karaokê. Eu falei, vamos fazer. Aquele dia, depois que você for embora, depois começou o karaokê. É verdade. Eu sugeri falar, vamos lançar. Que dia você quer fazer? Dia de karaokê. Legal. Mas eu quero gravar um disco, né? Disco é coisa de velho, mas quero gravar umas músicas, tá em processo aí. Bem lento. Tá, peraí. Volta, que aquele negócio do sou desafinado, agora você inverteu. Antes de você falar disso, apresenta ele. Vamos deixar ele se apresentar. Você apresenta ele. Eu vou falar pra caralho. Tá? Quem és tu? Vocês vão me cortando. Tá, fica tranquilo. Porque eu já tive acho que o dia mais corrido e estressante do meu ano, então tá sendo até bom chegar aqui. Se eu me empolgar demais e falar muita merda, vocês me avisam. Aqui você pode falar palavrão, você pode falar dos outros, você pode falar o que você quiser. Ótimo. Hoje eu tô estive estressado e... como que chama a outra palavra? Acelerado, assim, 2 coisas que eu não costumo ser. Então tô num dia meio atípico, mas na hora que eu cheguei aqui já relaxou. O momento mais prazeroso do dia. É boa. Sem dúvida. Nossa... A gente já tá gravando? Já. A gente já tá gravando já faz um tempo. Assim, a gente põe pra gravar antes pra esquentar, né? Pra conversar. São as melhores coisas, geralmente. Por isso que eu falei, geralmente eu apresento, né? Mas aí eu falei pra ele, apresenta ele primeiro, agora. Eu gostei do microfone dourado. É dourado, né? Só daltônico. É dourado. Tem um clipe do Sonic Youth, um cover, que ele tem um microfone dourado. É a principal coisa do clipe, assim, por isso que eu escolhi ele quando você falou colocando dos dois. Ele realmente é muito ligado em música. Eu ficava gravando clipe na MTV quando era adolescente. Cara, eu gravei 40 fitas, assim, com um caderninho anotando. Sensacional. Eu vou fazer barulho. Todos eles são dourados. Eu já fiz aqui também. É o modelo dele é dourado. Ótimo. Foi uma coisa mais real.
Então fala pra gente, Baga, quem és tu? Igual perguntou. Cara, eu tô tentando saber faz quase 40 anos quem que eu sou, né? Eu tenho algumas desconfianças, mas assim, se a gente for pensar de forma tradicional, se apresentando a partir do que a gente faz, eu sou poeta, editor e artista, etc. Que é um termo que eu gosto muito, porque ninguém mais é só artista, né? Hoje em dia, você sempre é artista em mais de uma frente, ou você é artista e tem uma outra profissão. Sim. Tá. E daí tem um cara, o Ricardo Bausman, se eu não me engano, que ele tem um livro chamado Manual do Artista, etc. Acho que dos anos 70, final dos anos 70. É um artista conceitual brasileiro bem interessante. E ele conceitua isso, ele é acadêmico também, ele fala do artista, etc. Isso há quase 50 anos atrás. Caramba. E acho que a tecnologia só deixou isso mais evidente ainda. Mas é isso, minha formação inicial é em audiovisual. Eu comecei várias faculdades, abandonei. E daí eu fui fazer um curso técnico, cobaia na primeira turma de um curso de cinema lá em Curitiba, que uns gringos vieram e abriram. Nossa! E eu fui pra lá sem conhecer nada nem ninguém e foi ótimo. Foi das melhores coisas que eu fiz. Que lugar foi esse? Em Curitiba. Tá, mas qual é isso? Academia Internacional de Cinema. Puta, da Academia Internacional. Ela começou... Putz, foi a primeira turma? Ela começou como AICC, Academia Internacional de Cinema de Curitiba. Eu fui na primeira turma. Eram 2 anos de curso, e daí no 4º semestre, ou seja, no último, eles abriram em São Paulo. Daí teve a oportunidade de continuar com uma estrutura mínima lá em Curitiba, quem quisesse, ou voltar para São Paulo. Eu já tinha morado em São Paulo e fui para Curitiba, eu estava de saco cheio de Curitiba, aproveitei para voltar. Então eu fiquei trabalhando muito tempo dentro dessa área, principalmente na publicidade, como montador, roteirista e parte de pós-produção. Antes de mudar para Botucatu, eu estava trabalhando como coordenador de pós-produção, numa produtora voltada para esses trabalhos mais de pós. E daí, quando eu vim para cá, minha ideia era migrar de área e me tornar ilustrador. E daí a gente fez um plano, eu era casado na época, em 12 meses a gente muda para poder fazer uma transição, pegar alguns clientes. Deu 30 dias desse plano criado, a gente chegou aqui. Uma semana antes eu peguei o primeiro trabalho de ilustração para uma revista e tal, foi bem legal, mas daí não virou mais. E daí com o tempo eu comecei a querer me publicar. Uns anos depois eu falei, puta, eu quero publicar, tô com um monte de poemas aqui, mas não quero achar uma editora, poesia ninguém publica, naquela época menos ainda, hoje em dia é diferente o contexto, né? Sim. E daí eu comprei uma impressora, eu sou bem autodidata em quase tudo que eu faço, então eu aprendi a diagramar, eu fui fuçando, imprimi, costurei, dobrei, fiz os livros e gostei. Daí eu fiz três títulos diferentes, 50 exemplares de cada um, ia pras feirinhas, vendia, foi bem recebido. E vi que eu tava gostando mais de editar livros do que vídeo, ainda que eu estivesse só me auto-editando. Daí pessoas próximas, vamos fazer um livro? Eles começaram a me procurar, fiz mais alguns cheguei a fazer acho que uns 10 títulos artesanais. Só que daí eu percebi que quando eu estava com o primeiro exemplar pronto, depois de muitas experimentações de papel, formato, que o artesanal te propicia isso, né? Ainda mais fazendo tudo em casa, você tem muita liberdade. Certo. A hora que eu chegava no resultado, puta, eu não quero fazer mais 49 igual, eu quero pensar no próximo. E daí a tecnologia estava mudando e já era viável você fazer pequenas impressões, tipo 50, 100 exemplares a um custo acessível, coisa que até então era inviável. Tinha que fazer 300, 500 para começar a ficar acessível. E daí eu comecei a editar livro de outras pessoas em tiragens pequenas. Então a gente roda 100 livros, a pessoa vende, daí se ela trabalhar bem aquilo lá, ela consegue recuperar o investimento, fazer mais 100. Não tem porque fazer um monte, né? Porque o livro ocupa espaço, né? Ocupa espaço. E aí é isso, e daí desde 2020, essa parte editorial do eu tenho um estúdio, né, que é o Nada, estúdio criativo. Sim. Então ele começou como um site. Quando eu me formei em cinema, eu precisava ter um lugar para colocar meu trabalho, um portfólio, porque o YouTube estava engatinhando, não era nem perto do que se tornou. E daí eu comprei um domínio, eu precisava do nome para esse domínio, eu não queria um baga.com nem nada do tipo. E eu tava numa fase meio zen, lendo muito filosofia oriental, envolvido com essas coisas assim mais metafísicas. E tomando banho, que geralmente é onde vem as minhas melhores ideias. Eu falei, bom, o site vai ter vídeo, vai ter texto, vai ter imagem, desenho, pintura, vai ter de tudo, nada. Ah, por quê? Porque nada é tudo que você precisa. E aí surgiu o Nada, isso em 2007, 6 ou 7. Caramba, faz tempo. Já. Faz. E durante muitos anos, mais de 10 anos, ele foi um estúdio de um homem só. Né? Era uma equipe. Equipe, ótimo. Alguns projetos ali, depois de uns anos, começaram a crescer, tinha orçamento, eu trazia uma outra pessoa para colaborar. Sempre gostei muito de colaborar, mas a maioria das vezes eu tinha que fazer sozinho por uma questão de
ser viável. Tá, de verba mesmo. E daí eu aprendi a editar áudio. Hoje em dia eu gosto muito de trabalhar com áudio. Edição de áudio, desenho de som. Dentro do audiovisual é a área que mais tem me interessado nos últimos anos. Eu faço um podcast também, estilo Eu Keep, sobre música, poesia e outras patifarias. Eu tenho um canal de audiobook no mesmo formato, Eu Keep. Você grava? Você escolhe livros? Eu edito, eu faço tudo. Olha, e livros que você escolhe assim por prazer? Por um projeto autoral seu? Não. Comercial? Eu escolho livros que têm relação com o poder da mente, subconsciente. Olha, essas interessante, coisas. eu quero links. Depois eu te passo. Inclusive eu podia ter trazido o livro pra vocês. Acho que eu tenho no carro, me lembro depois de dar um exemplar do meu livro pra vocês. Opa! Qual, o seu? Do que eu lancei 2 anos atrás. Ah, tá, um livro legal. de poemas, e agora no final do ano sai outro. Fechei Legal. hoje o lançamento lá na Flip, tô mó feliz. Legal! Né? Nunca fui, vou como autor, tô empolgado. Legal, Sensacional! Coincidiu o prazo do PROAC estendido na semana da Flip. Eu falei, puta, é um sinal, nunca fui. É pra ir. É pra ir, É pra ir, com certeza. Continua. Mas é isso, já falei um monte. E como eu falei pra vocês aqui, já tava sendo gravado na história do Rockstar. Então beleza. Pra quem não ouviu ou se não entrar, mas meu sonho era ser um rockstar, mas até a campainha quando eu toco desafina. Então eu tô tentando de outras formas aí realizar esse sonho, seja através do karaokê ou do disco que eu comentei que eu quero gravar. Então, explica essa história, porque você mesmo tá falando, meu sonho é ser um rockstar, mas não dá certo, a campainha desafina, mas você tá fazendo Cara, disco. eu percebi algumas coisas. A primeira delas é que essa que eu já falei, que assim, a maior parte dos meus amigos próximos são músicos, bons músicos. Certo. E eu tenho um conhecimento técnico bom e eu tenho uma estética pessoal experimental da colagem, seja no audiovisual, seja nas artes plásticas, seja na própria escrita. Então eu percebi que se eu juntar amigos talentosos, falo, grava umas coisas aí, me manda. Eu na hora da edição consigo resolver, criar algo, né? Nos meus vídeos poemas eu já fiz alguns experimentos assim com o Dael. Certo. Dele mandar coisas pensando nisso, ele me mandar uma coisa aleatória, eu falei, cara, era o que eu precisava. E aí a questão vocal, talvez assumir uma coisa mais falada mesmo, mais da poesia, e não querer cantar. Tá, entendi. Pelo menos de início, uma coisa mais spoken tipo word. Uma coisa mais assim, não que seria igual, mas tipo rap, que o rap é mais falado, Nessa né? onda, né? Tanto que rap significa rhythm and poetry, né? Ritmo e poesia. A origem do termo rap é essa. Não sabia, não. Tem aquelas músicas que eles misturam, né? A pessoa tá cantando, aí de repente entra um rap no meio. Uma segunda voz, né? E tem um cara que eu gosto muito, que ele era escritor e é considerado um dos criadores do rap, são vários, mas que é o Jill Scott Heron. Ele tinha publicado um livro no início da década de 70, no final dos 90, chamado Abutre, e daí ele resolveu musicar esse disco. E daí ele misturava, era meio rap, meio jazz, ele vinha do universo do jazz, mas daí ele trouxe. Então tem tudo a ver. Nossa, sensacional. Quem faz uma coisa legal, interessante, que é uma puta referência pra mim, que inclusive tava tocando no Shuffle quando eu vim pra cá, por acaso entrou essa música, aquela música Trovoa, do Maurício Pereira, que ficou famosa na voz na gravação do Metá Metá. Nossa. Aí, Tá. Nossa, nomes aí pra mim. Escutem depois. O Maurício Tá. Pereira é um cara bem interessante ali, que ele surge nos anos 80 com Mulheres Negras, do André Bujan, era parceiro dele. Ele tem essa música Trovoa. Ele teve aqui em Botucatu uns anos atrás, na época do Botucanto, e ele deu uma oficina à tarde. E eu fui conversar com ele justamente, porque assim, eu conheci a música na versão do Metá Metá, com a Jussara Marçal cantando, é de uma força, é um negócio encorpado. Eu fui ouvir o original, que daí que eu descobri que era dele, porque eu queria usar um trecho no poema e queria acreditar corretamente. Eu ouvi e falei, cara, é tosca essa versão dele, o cara é fraco. Só que daí eu fui entrando na música e o eu lírico tá no estado tosco, ele tá fraco, então cabe. E daí no final ele tem uma parte que é bem falada, ritmada, e é tudo em proparoxítona. Nossa. Então fica aquela marcação fórmica, térmica e tal. E eu comentei com ele essas duas coisas, cara, me chamou muita atenção essa composição, né? Tem uma música do Chico, não lembro qual, que tem já essa métrica também em um trecho. Não é Roda Viva. Não, é o do Pedrego, não é? É. do Pedrego. Morreu na Construção. Construção, isso, exatamente. Construção. Só que o dele é só o trecho final da música, é uma música longa. E daí ele falou, cara, naquela época eu tava bem tosco mesmo, sentimentalmente, como você falou. Então é interessante você perceber isso na música. Nem foi consciente. E aquele final eu tava ouvindo muito rap.
Só que você escuta assim, à primeira vista não tem nada a ver com essa estética do que a gente Sim. pensa como rap. Mas depois Certo. que o cara falou isso, eu Foi a entendi a influência ideia. dele. Essa coisa da fala, do ritmo mesmo. Gente, E da que letra legal. maravilhosa. Ritmo e poesia. Eu vou olhar essa música. O trabalho dele como um todo. E ele é pai do Tim Bernardes, que tá super em alta. Que é daquela banda O Terno. É um cara que gravou Gal Costa, gravou com Gal Costa. É um cara que tá o bambambam do alternativo aí, um dos. E é filho desse cara, do Maurício Pereira. Caramba. E tem Devaguei, previsão. Não, tá certo, cara. O podcast, cara, é justamente isso. A gente conhecer as pessoas daqui de Botucatu, os artistas daqui, cara. Ótimo. Porque E todo não só mundo isso. entrevista o cara da venda, o cara que é perfeito, o cara que não. Pô, meu, mas eu quero saber da cultura. Sim. Eu quero entender. Não, a iniciativa de vocês eu achei ótima. Eu confesso que eu consegui ouvir só o com Elias. Aham. Que eu joguei ele e apareceu, eu falei, opa, vou ouvir o Elias falar. Abraço, Tchê, se você estiver ouvindo. E achei a iniciativa fantástica. É necessária, na verdade. Sim, Uma coisa que a gente tava conversando é que Botucatu, eu acho que como toda cidade, né, não tem uma lista de artistas, você não sabe onde encontrar os artistas. Já tentamos fazer essas listas, você lembra disso? Então. Circulou uns formulários, anos atrás, isso. Sim, mas. Um cadastro, mas nunca funcionou. Nunca funcionou, Ninguém né? preenche. E ninguém tem acesso. Não, acho que teve um preenchimento, mas assim, não Teve? foi sistematizado e não foi disponibilizado. Tá, o Pedro tá querendo fazer, né? O Pedro Pedro Barroca. Como presidente do conselho. ele Isso. quer colocar isso como uma das pautas. Sim, cara, isso foi uma demanda levantada na própria conferência na municipal. conferência municipal, né? Isso. Cara, eu acho que seria excelente, porque, na área do audiovisual, se você precisar, principalmente agora com Paulo Gustavo, essas coisas aqui. Às vezes você tem dificuldade para montar equipe e existe gente que não se conhece. Que não se conhece. É isso mesmo. muito bizarro. Exatamente. Isso. Mas e aí, previsão de lançamento desse Esse disco? disco? Ah, cara, eu acho que esse século ainda sai. Esse século. É. Você falou que diz que coisa de velho. Nada, filho. É coisa de gente aí que gosta do antigo. Não, Eu falo, mas nem no sentido físico, assim, o álbum mesmo, né? O álbum tá se perdendo hoje em dia, né? A galera fica lançando single. Só EP. Eventualmente EP, mas o álbum. E eu quero uma coisa assim, mais conceitual, amarradinha. Eu tenho eu monto playlist, por ser apaixonado por música, eu tenho 300 playlists disponibilizadas. E meu podcast nasceu dessa coisa de fazer playlist. Eu acho que fazer playlist é terapêutico. Eu tive momentos muito tristes da vida que fazer playlist me salvou. Caramba. E daí eu ficava escolhendo a ordem das músicas. E eu vou ouvindo música o dia inteiro, vou jogando pra uma pastinha, antigamente, hoje uma playlist. Uhum. E daí chega um momento, puta, agora eu preciso montar uma playlist. Daí eu vou organizando, quais se conectam, crio uma linha narrativa, dou um título, faço uma arte de capa, daí se torna terapêutico. Eu outro dia tava pensando sobre isso com relação à época do LP, né, cara? Porque agora você pega aqui e põe a música e vai tocando. E eu pensei, caraca, eu lembro quando eu era moleque, pegava aquela bolachona, punha, aí você punha agulha, música e tal. Aí você curtia aquela música, você guardava. Meia hora depois você tinha que levantar pra virar. Isso. E aí não tinha esse negócio de, vou trocar, porque pra você trocar você tem que ir lá, tirar a agulha, tirar o disco, virar, pôr na capa, porque senão ele Vou risca. pular essa, não tinha isso, Você, né? corria o risco de comprar um disco inteiro por causa de uma música só. Eu E já as fiz outras isso. você tipo... Cara, essa coisa que você falou, eu Eu acho percebi que é esses relaxante. dias, o Spotify acabou com a minha capacidade de escolher músicas pra ouvir. Então, Eu tô falando música, não tô falando nem disco. Uhum. Música, assim. Disco, então, sabe? Antigamente eu tinha ali minha coleção de CDs, eu carregava alguns no carro ou em casa. Puta, eu quero ouvir tal coisa, eu sabia, eu ia lá, pegava e Isso, colocava. Hoje em então. dia eu tenho todas as músicas dos planetas disponíveis na minha mão. Eu só dou play no shuffle das minhas músicas curtidas, porque eu não Então. sei escolher mais. Então, foi isso que eu comecei a pensar. Eu falei, pô, você pega lá a banda, você comprava o LP, punha, e você ouvia todas as músicas. Hoje em dia o cara lança vamos dizer assim, o disco, vamos dizer, e às vezes o cara só ouve uma música, porque tem essa chance. Eu só quero ouvir essa. Foi essa que tocou lá na rádio, eu quero ouvir essa. E não ouve o outro, não. O LP Rádio? você punha. Rádio? Tem gente que ouve rádio. E mesmo pegando Ainda existe. a transição entre as duas coisas, entre o físico e o streaming, teve a época do MP3, baixar Nossa. MP3. Nossa. Eu, como sou esse apaixonado por música,
eu quero conhecer a discografia dos Rolling Stones. Eu Então, baixava 44 cara, discos num sim, torrent e ouvindo do primeiro maravilhoso. até o último ao longo de semanas. Mas você não faz isso no Spotify, mas... Não, é isso eu que é tento, bizarro. mas é isso. Puta, esse disco tá meio chatinho, vou pro próximo. Vamos pro próximo. E na época, por mais que também já tava digitalizado, era só apertar um botão, Não, ainda mas tinha um dava- certo preciosismo na Porque minha você dava um parte. maior trabalho pra baixar aquilo, pra Demorava. você conseguir. Às vezes é um amigo, putz, é o cara que tinha lá e digitalizou pra mim. Exato. Entende? Tinha esse negócio, eu lembro, pô, quando eu era moleque, montei essa fita pra você. Cara, a playlist pra mim veio nesse lugar. Nesse Tipo, lugar. Ano passado, uma amiga minha falou, eu quero um presente de aniversário seu. Falei, o que você quer? Eu quero uma playlist. Ela Olha. também é apaixonada por música, a gente se encontra muito nesse lugar da música e do karaokê. Aham. E aí eu falei, tá bom. E ela tava fazendo 43 anos. E daí eu montei uma playlist com 43 músicas. E mandei pra ela. Tinha, sei lá, 2h30 de música. E ela ficou super feliz, e eu também. Que legal. Nossa, acabei de ter uma ideia. Anota. Não tá. Então, Anota no planner. No planner. Então, porque eu comecei a pensar nisso, né? Do parar pra ouvir música, porque a gente parava pra ouvir música. Era um momento mesmo de parar aqui. Tem um nome isso. Ah, Deep Listening. nossa. Audição profunda. Quando você colocava um disco, sentava no sofá e tomava um café, ou fumava um cigarro, ou um suco, o que você quisesse pra ouvir o disco. Prestando atenção na letra, no arranjo. Você curtia o ócio criativo, que é uma coisa que as pessoas estão abandonando. Eu curto demais, eu só não tenho encontrado onde que ele tá. Não, é que hoje em dia Se perdeu no a celular. gente tá tão ansioso, com tantas síndromes, com tanta coisa, porque a gente não pratica mais o ócio criativo. Você pegar, colocar um CD, um CD que seja, vai? Uhum. Você coloca um CD ali da Maria Bethânia no seu tocador de CD. Aí você pega o seu café, a sua cerveja, vai? Eu Prefiro. sou mais da cerveja do que do café. Pega a sua cerveja e vai sentar na varanda da sua casa. Fica lá curtindo Maria Bethânia, olhando para os cachorros que ficam passeando no quintal. Sem fazer mais nada. Sem Sem estar fazer mais lavando nada, louça, sem estar dobrando exatamente. roupa, ouvindo música. Exato. Só ouvindo. Nossa, eu não parando. sei quando que foi a última vez que eu fiz Também isso. não. Também não. Eu cheguei até a pensar, eu falei, nossa, acho que eu vou comprar uma vitrola e comprar disco pra ver se eu consigo retomar esses hábitos. Entendeu? Cara, é bem válido. É bem válido. É, Eu tenho esse putz. plano também. Eu tenho uma dó, eu tinha um monte de LP, cara. Meu irmão Então- tem uma coleção dos 3 mil discos. Nossa. Ele é bem mais, ele é 18 anos mais velho do que Uhum. eu, então ele viveu toda a época do vinil. Quando eu nasci, ele tava comprando vinil lá na Galeria do Rock, inclusive. Ai, que A lenda da delícia. família é essa. E aí ele trocou tudo por CD. Ai. E aí anos atrás ele começou o processo de trocar tudo de volta, De volta. em disco. Então, Então, foi o que eu hoje fiz. ele tem um acervo muito grande. Ele se frustrou? vasto. Ele se frustrou depois? Eu acho que não, acho que ele lidou bem, aceitou. Ai, que e falou, bom. foi coisa, era um movimento natural. É. E tinha lá, né, lá na galeria tem essa cultura da troca, né? Uhum. Então eu lembro, pegava 3 CD que eu enjoei e trocava por um legalzão que eu tava querendo muito. Tinha algumas lojas que faziam isso também, esse escambo. Tá. Eu não consigo fazer isso com livros, porque meu negócio é livro, né? O meu acervo é de livros. Eu não consigo. A pessoa fala assim, você pode trazer seu livro, você troca por outro. Não, o livro é meu. Eu posso não gostar do livro, mas ele é meu. Eu acho que é o único apego material e desejo de consumo que eu tenho é por livro. Cada 10 livros que entram, eu leio um terço. Um terço de um, né? Não. Entra muito mais do que sai, mas eu não consigo desapegar. Eu tenho a teoria da osmose para livros. Só de estar próximo, eu tô absorvendo tá conhecimento. ótimo. Nossa, Maravilhoso. eu tô querendo tanto ler esse livro, eu trago ele primeiro para ele ficar na vista, para eu lembrar de ler, mas também porque eu sei que ele tá me afetando de alguma forma ali, só de estar no mesmo ambiente. Só de sabe? você ler o título dele, assim. E tá. você fica namorando, flertando, né? Um dia eu vou chegar, eu vou chegar eu vou criar aí. coragem. Um dia eu- Tem um momento certo. Eu vi um filme uma vez que a moça entrou na biblioteca do cara, assim, e tinha vários livros empilhados, assim, nos puffs, assim, né? Aí ela falou assim, mas e esses livros aqui são o quê? Que tinha vários nas prateleiras, né? Aí ele falou assim, não, esses são os que eu não li ainda, não mexe. Não mexe porque eles são na ordem que eu vou ler. Nossa. Nossa. Na hora Falei, que eu vou ler a caramba, devia ter uns
200 livros ali. Minha biblioteca já não tá cabendo mais. Eu tenho um quartinho na casa que eu moro que é uma biblioteca. Mas ainda mais trabalhando com livro, daí vai chegando caixas e por mais que elas não fiquem lá, você vai recebendo o livro de outras pessoas e nossa. Mas não reclamando não, podem continuar mandando, é bem-vindo. Ai, não, livro sempre bem-vindo. Mas eu já fui em algumas feiras e eu levo, só que eu levo aqueles que... Eu vou levar os meus do direito. Não quero mais. Aí é bom. Se livra dele. Esses eu quero me livrar. Mas eu me livrei tanto que esses dias eu fui dar uma oficina de escrita não criativa e eu precisava de alguns livros para serem usados como material base pro pessoal da oficina. E eu não tinha nenhum que pudesse rasgar, pintar, tirar página, porque eu já tinha me livrado de todos por questão de espaço. Daí, por sorte, a vizinha tinha me oferecido 2 meses atrás. Ela falou, eu tô com um monte de livro aqui, você quer? Daí eu dei uma olhada naquelas coleções super antigas. Sei. De capa dura vermelha e dourada. Nossa! Só clássicos. Eu sou meio iconoclasta, assim. Eu sou muito mais do contemporâneo do que do clássico. E eu tenho alguns, os que me interessam dessas coleções, eu tenho. Daí eu agradeci. E recusei. Mas daí 1 mês e meio depois eu lembrei, mandei uma mensagem, você tem? Ela falou, tenho sim, pode vir pegar. E daí eu fui lá e peguei. Mas como eu tenho esse apego aos livros, tinha títulos, ela tinha, sei lá, uns 8, ela falou, quer levar todos? Eu falei, não. Porque eu não queria falar pra ela que era também pra... Rasgar. Ainda que era bem intencionado, tinha um propósito, eu não sei como é que ela ia reagir a isso, sim, né? É. E aí eu peguei 2, falei, puta, esses daqui faltam na minha coleção. Não aguentei, levei pra mim e peguei 2 que eu soltei pra oficina. Que eram muito clássicos, assim, e eu falei, não, esses já estão superados. Legal. Mas então, você não é daqui, Baga? Você não é de Botucatu? Eu sou do interior do Oeste Paulista também, de Ourinhos. Tá. De Ourinhos. Eu sou nascido e criado em Ourinhos. Fronteira ali com o Paraná. Passei por lá. Só. É uma cidade com um perfil muito similar, Botucatu. É. Oeste Paulista, aqui é pouco maior população. O grande diferencial da universidade aqui, né, altera muito esse espelhamento. Mas Botucatu, até por ter essa referência, me chamou muita atenção, principalmente na cena artístico-cultural autoral, uma coisa que lá não existia. Sempre teve música, sempre teve teatro, bandas e grupos de teatro lá na minha infância e adolescência. Mas no teatro um pouco mais, mas na música, cara, não tinha uma banda autoral. Nossa. E hoje em dia também, eu não acompanho muito, mas eu tenho amigos que moram lá, de vez em quando eu vou visitá-los, visitar minha mãe. E não tem uma banda autoral que junta a galera, que sabe, puta, tal banda legal vai tocar. Não existe. Isso é meio maluco aqui de Botucatu, né? Então, não é que Ourinhos é o padrão. Botucatu que é a exceção. O Botucatu é uma exceção, É uma exceção. Tem cidades até maiores, assim, que eu convivi com pessoas e tal, e as pessoas vinham pra cá e me ouviam falar e viam coisas e falavam, nossa, cidade de 300, 400 mil habitantes que não tem uma efervescência como tem aqui. Então, é isso que eu acho engraçado, que eu também não sou daqui. E, cara, eu senti que a parte cultural do Botucatu é muito agitada, cara. Exato. A nossa grande briga aqui em todos os podcasts é que é muito mal divulgada. É mal divulgado. A divulgação não chega pra ninguém. É mal divulgado e às vezes eu penso também que tem mais gente fazendo do que a gente consumindo. Você acha? É Acho. possível. Em partes, por divulgação, mas por perfil da cidade, cara. Teve aquele evento semanas atrás do Vila Blues, lá na Praça da Educação, que é do lado de casa. Cara, gratuito, dias incríveis, ensolarados, lugar amplo, criança, cachorro, shows incríveis de graça. E assim, eu cheguei lá no sábado à tarde pra ver o show que mais queria ver, que foi maravilhoso. Eu achei que ia estar bombando. Não tava vazio, mas tudo bem, é um espaço muito grande, então tem que ter muita gente pra dar sensação de cidade cheio. é grande, não é pequena. Cara, mas se você coloca qualquer show de sertanejo, séries D, assim, não precisa nem ser famoso, vai ter talvez mais público. Mas cai na questão da divulgação. Também. Sabe por quê? Mas não só. Ó. Nesse caso, acho que não só. Tudo bem, o rock não é um estilo muito popular aqui em Botucatu. Né? Ponto. O sertanejo no interior paulista é um negócio assim que bomba. No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Mas olha só que interessante. No aniversário da cidade, teve martinália. Eu fui no show. Tava cheio. Tava bem cheio. É um estilo... Samba é um estilo popular no interior paulista? Não. A minha irmã tava lá. Falei pra ela assim, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim, eu vim, porque é de graça.
Mas por que ela sabia que ia ter o show? Porque todo mundo já sabe que aniversário da cidade vai ter show na praça. Exato. Então não importa qual é o show. A pessoa vai pra sair de casa. Ela não vai pelo show, ela vai pelo evento. Só que assim, quando você tem uma falha de divulgação, as pessoas gerais não ficam sabendo do evento. Então ela não tem nem, tipo, vou lá porque eu vou sair de casa. Não. Eu fiquei sabendo desse show, só que eu não sabia que era gratuito pra entrar. E não fui. Esse do Vila? É. Eu nem sabia que era gratuito pra entrar lá. Todas as atividades lá na Praça de Educação são gratuitas, com espaço público. Teve agora, domingo teve o drive-in. Sábado e domingo, você foi? Não fui, Eu cheguei a pegar ingresso no sábado, mas... Eu peguei, cara, mas eu tava com uma gripe, velho. Aí eu falei, eu não vou ficar trancado no carro, cara, com gripe. Eu tava cansado pra caramba. O André até foi ver a Mulher Rei. Tá vendo uma informação importante essa? Todos os eventos do Vila Blues, gente, são gratuitos pra entrar, porque eles ficam... Não são todos deles, não. Não? Todos os da Praça de Educação. Todos os da acontecem lá. Tá, todos os da Praça de Educação. Esse foi de fora, mas também era um evento pelo PROAC, né? Exato. Esse do cinema. Do drive-in. Foi bem legal. Drive-in é legal, gente? Nunca fui. Nunca fui também. Não sei, minha primeira vez, mas confesso que eu acho que deve ser bem divertido. Eu acho que teria sido legal. Ela falou que só é desconfortável porque os filmes duram muito tempo, mais de 2 horas, e você fica... E o carro não é realmente confortável. O carro não é uma poltrona de cinema. Não é uma poltrona de cinema. E nem uma cama, um sofá de casa. Mas ela disse que tava legal. Sofá que você puxa. Tinha gente vendendo pipoca, essas coisas, entendeu? Não, deve ter sido divertido. Eu espero que tenha tido público, que tenha sido legal e que se repita. Então, eu espero que sim. Aí, quero ver, cara, quero ir. Eu peguei ingresso, mas tava mal aí. E foi meu aniversário, né? Olha, parabéns, atrasado. Teve festinha. Bom, tá desculpado. Corta isso do ar. Você é daqui? Mais ou menos. Não, tá bom, você é nascido aqui? Não. Criado aqui? Sim. Vai, explica. Então, a minha... Eu não quero virar entrevistador, mas eu gosto também, tá? Aqui é um bate-papo informal. Olha, a ideia é justamente essa. Eu tenho minha tendência a Jô Soares e Forrest Gump, então é perigoso, pode ficar. Então, eu nasci em São Paulo, aí morei em São Paulo, Osasco, Cuiabá, Botucatu. Cuiabá? Aí cheguei em Botucatu, cheguei em Botucatu com 8 anos. Tudo com a minha família. Fiquei aqui até os 18. Morei aqui até os 18. Quando eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade em Bauru e fui morar lá. Faculdade de Publicidade, arrumei um emprego numa empresa grande. Fiquei mais para a empresa do que para a faculdade. A empresa falou assim, tem uma vaga em Maringá. Quer? Quero. Tô indo, vazando. É minha sagitariana em mim gritando. Vamos embora. E aí fiquei 1 mês em Londrina, fui depois para Maringá. Depois de Maringá, voltei para Botucatu. Depois daqui, aí eu casei e fui para Caçapava, morei 1 ano lá, depois voltei para cá. Nossa, rodou, hein? Rodei e rodo quanto mais precisar. Então assim, eu sou e não sou daqui. Já tá se preparando já, né? Eu tô me preparando. Não, então, agora eu tô numa vibe assim, eu quero trabalhar fora, porque eu sei que o que eu quero fazer não vai rolar aqui. Mas... Nós vamos descobrir, esse podcast vai descobrir isso ainda. Se vale ou não. Porque assim, a gente se conheceu no curso do Senado, de teatro. Ela quer trabalhar com dublagem. Legal. Então, e aí aqui, não sei se vai rolar muito, então eu sei que talvez eu precise fazer algumas viagens, mas eu quero estabelecer a minha base aqui. Acho que a dublagem, assim, a partir do momento que você... Acho que o principal é o network, né? Acessar as pessoas, e ainda que o online agilize muito, tem o pessoal, né? Que é insubstituível. Insubstituível. Talvez depois do momento que você conseguir ultrapassar e criar esse... Depois que você possa estar fixado aqui, ter seu equipamento, seu estúdio, tá gravando e enviando. Depois que você já olhou no olho da pessoa, fica mais fácil de você estabelecer um contato virtual. Sem dúvida. Mas, quando você não conhece as pessoas, fica uma coisa muito, tem aquela pessoa lá. Tem aquela pessoa lá. Não, isso sim. Né? Mas é indicação, né? Exatamente. Assim, eu tive clientes que eu trabalhei... Tenho clientes que eu trabalho há mais de 2 anos, eu nunca vi a pessoa na vida e nem... Acho que nem vou ver, nem faço questão também. Não, nada em relação à pessoa, mas assim, funciona tão bem. E a nossa relação é essa, e todo mundo tá feliz.
Tá ótimo, né? Né? Eu acho que pra alguns segmentos dá, mas não sei se na dublagem daria muito certo. Não. Eu acho que esse tete-a-tete é importante, sabe? Sim. E se criam comunidades, né? As pessoas. Exato. Nas bolhas, né? Por assim dizer, que o pessoal. Um manda o outro ali dentro, porque eu acho que gera uma confiança. Só o online, às vezes você tá meio mascarado, né? Pela internet, você de repente parece ser uma coisa e não é aquilo. Então... Geralmente sim. Por exemplo, eu cantava no Bossa Convida. O Doug sempre me chamava. Eu fui pra Caçapava, e aí ele soube tudo que eu fui pra Caçapava, tranquilo. Parou de me chamar. Já faz bastante tempo que eu voltei. Ele não me chamou. Aí quando foi semana passada que ele veio aqui, ele falou assim, semana passada. Ele falou assim, mas você tá de volta? Eu falei, sim, tô de volta. Tá vendo? Aí ele, nossa, eu não te chamei porque achei que você tava fora. Olha aí. Tá vendo? Então Sim. quer dizer, o virtual nem sempre ajuda. Não. Acho que ajuda, mas não é... É que a gente transformou o virtual num essencial, sabe? Eu queria voltar na questão da divulgação que a gente tá falando, porque é uma coisa que eu penso muito. Então fala, quais suas teorias? Não tem, eu penso muito assim, como que a gente supera isso, porque, cara, o que a gente tem pra divulgar hoje, a gente pensa que é só rede social. Então. Né? E assim... Exato. Só que a rede social, cada vez menos, ela entrega sua divulgação pra menos pessoas, mesmo você patrocinando... Para você ter um alcance massivo, você tem que ter um investimento proporcional. Sim. E acho que não é a realidade de quem está divulgando coisas que acontecem aqui, pelo menos dentro da nossa... Sim, a rede social não tem essa Eu tive uma experiência interessante esses dias, porque eu dei essa oficina de escrita não criativa que eu comentei, e eu fiquei, 2 semanas antes eu comecei a divulgar. Fiz um material bacaninha, explicando o que é, como é que funciona, bonitinho, gostoso de ler, curtinho, sucinto. Pessoas interagiram, um outro compartilhou, falou, pô, que legal, veio falar comigo. E inscrições abertas, gratuita. Sim. Nessas 2 semanas que eu divulguei dessa forma, postando, cada 3 dias, porque eu também não tenho saco pra ficar postando, eu tive 3 inscritos. Caramba, cara. Daí, faltando uns 4 dias, falei, cara, o que tá acontecendo? Divulgação que eu faço? Eu peguei uma lista de transmissão que eu tenho no WhatsApp, com 256 pessoas, que é o limite de quando eu criei. Eu tenho 3 listas com 256, acho que é isso. Não tem tudo isso de gente. Enfim. Pessoas de Botucatu que podem se interessar pelas coisas que eu geralmente divulgo, de vez em quando eu mando. E daí eu mandei esse mesmo material que eu tinha postado, com o mesmo link de inscrição. Naquele dia eu tive mais 6. Eu tive o dobro que eu tive nas 2 semanas postando em rede social. Em 6 horas. Mais direcionado. Eu postei na hora do almoço, no final do dia eu tinha 6 pessoas inscritas. E no final eu tive bastante gente inscrita, nem todo mundo foi. Sim, porque tem isso também, né? Parece isso. que a coisa às vezes quando é gratuito, tudo bem. Teve gente que teve imprevisto, até me avisou, teve gente que simplesmente não foi. Eu mandei mensagem antes confirmando, fiz direitinho ali, mas tudo bem, não é esse o problema. Mas como que a gente divulga? Então. Em 2018, a gente fez 2 projetos via PROAC aqui. Lembro daquele de audiovisual Oficines, que foi uma série de oficinas. E o Acangatu, que foi de literatura. Também. Os 2, eu aprovei os 2. Falei, fudeu, nunca tinha feito um projeto desse tamanho. Toquei os 2 meio que na paralela, né? Por alguns meses eles se cruzaram. Eu achava que o de literatura, por ser tanto literatura quanto por ser sábados de manhã na biblioteca municipal, teria um público menor do que o de audiovisual, que eram 2, 3 dias uma vez por mês, à noite e tal. Cara, teve muito mais gente. Eu fiz a mesma estratégia de divulgação para os 2. Tá. E uma coisa muito legal que eu usei, que eu gostei, foi carro de som. Olha lá. Eu tenho que mostrar pra ele. Escuta o que eu falo, cara, você sugeriu isso? Todo podcast ela fala, carro de som é a saída. Até eu até me emocionei. Eu contratei, sei lá quantas horas de um cara, só que eu falei, você só vai circular, a gente vai gravar. E daí eu chamei umas pessoas, uns amigos, fomos pro estúdio e a gente gravou uma série de frases que eu achei interessantes. Durante 2 semanas ficaram só o carro rodando. Aí eu fiz isso aqui pra ela. Eu acredito no carro de som. Nossa, eu quero uma camiseta dessa. E daí ele ficou 2 semanas, se eu não me engano, circulando, só soltando essas frases aleatórias, sem divulgar nada, assim, do projeto. Eram frases sobre o ato de escrever e de ler, de autores famosos. E ficou isso. E daí, 1 semana antes de começar as atividades, ele começou a soltar uma vinheta e um convite. Eu arrisco
que ninguém veio para as atividades por conta do carro de som. Mas algumas pessoas ouviram, chamou a atenção, pessoas que já estavam predispostas, definiram ali. E outra coisa que a gente até falou que rádio, eu fui falar em algumas rádios, teve também 2 pessoas que chegaram que ouviram na rádio. Que é uma coisa que eu até então não valorizava como divulgação. É que hoje em dia pouca gente ouve rádio, né? Como e um público muito específico, né? Um público bem específico. Vocês estavam falando do streaming, né? O streaming tomou conta. Você pode escolher a música que você quer ouvir. Você pode ver rádio de qualquer país. De qualquer país. Qualquer cidade também. do mundo. Mas essa história do carro de som todo podcast, todo episódio eu falo, gente, carro de som a gente precisa voltar às origens. Na verdade, a publicidade, ela continua igual. É que as redes sociais, elas deram meio que uma emburrecida na gente. São mídias, porque elas deixaram a gente meio preguiçoso. E pulverizou, né? E também, assim, é de graça, né? Então você faz o quê? Você posta lá e acha que vai... entre aspas, né? Porque alguém tá pagando. De alguma forma a gente tá pagando. Você tá pagando com seu tempo, né? Suas informações e tudo mais. Exatamente. E aí você posta na rede, coloca 253 hashtags pra ver se vai o negócio, mas... e torce pra ir. Agora, o carro de som, por mais que você tente tampar o ouvido, você não consegue. Você para atrás dele no semáforo. Exatamente. Não, eu ouço, ele passa no elevado aqui, eu ouço, cara, não tem como. Mas ele é muito nichado, porque eu trabalhei uma época lá na Associação Comunitária João de Barro, e que atua ali no bairro do Santa Maria, 24 de maio. E daí a gente foi fazer algumas atividades lá voltado pro pessoal, atividades voltadas para as mulheres do bairro, e eu sugeri o carro de som. E lá teve um alcance ótimo, assim, tipo... Mais da metade das pessoas que chegaram ficaram sabendo, porque ele perguntava como você ficou sabendo? Através do carro de som. Então. Que só circulou ali. Ele fez, sei lá, um raio de 10 quarteirões, 5 quarteirões. Então, aí teve o podcast com a Tamires, que é da dança do polidense, que ela lembrou do panfleto. Panfleto. Cara, e foi sensacional ela lembrar disso, porque logo em seguida ele foi na Pinacoteca. Foi na Pinacoteca. Teve um evento lá, ele foi, e ele chegou lá, tinha uns panfletos, ele mandou foto. Olha aqui o panfleto. Cara, é bem lembrado. Porque nessa época aí de 2018 desse PROACS, eu lembro que eu fiz cartazes, colei em alguns lugares, que é uma coisa que hoje em dia eu já nem lembro que existe como recurso. E acho que em algum nível funciona, você saber aonde colocar. Claro que assim, é mais trabalho. Você vai ter que sair caro. Em 30 lugares, pedir autorização, colocar fita, colar na parede, mandar imprimir. Isso. Ok, mas se funcionar... Mas mais barato, às vezes, que ficar impulsionando post que talvez vai ter um alcance menor. É igual eu vi o panfleto, né? 4.000 panfletos coloridos é R$100. E o panfleto tem uma outra questão também, né? Se você quiser que ele seja bem distribuído, faça você. Você vai lá e você define o bairro que você vai fazer. Sim. E aí você vai... vou na Coab 1. Beleza. Vai de casa em casa. Coloca um panfletinho em cada casa. Isso. Porque pagar também para as pessoas, eles vão lá, pegam um tolete de panfleto assim, joga... Se não jogar na rua, ainda tá no lucro. Nossa, já vi gente jogando no bueiro, cara. Ainda pior ainda. Eu recebo na minha casa todo dia jornalzinho do Central. Todo dia. Eu falo, gente... Eu sei que o Central existe do lado da minha casa praticamente, porque por causa do jornal que chega toda semana lá. Antes de ter o Central do lado da minha casa, não chegava. Olha aí. Não é bem do lado da minha casa, mas é bem pertinho. Tá, mas ele chama a atenção pra que ele eu tô aqui. Exatamente. Não, e o que a gente falou legal do panfleto é que, mano, você olhou o negócio na internet, você faz assim com o dedo, já era. O panfleto não, você pega, você larga. Você não tava no mínimo você vai ficar com vergonha de jogar fora na frente da pessoa, você vai pôr no bolso e quando chegar em casa você vai lembrar. Isso, aí quando você solta, de repente alguém vê ou você joga em algum lugar, alguém continua vendo aquilo lá, cara. Aí você vai fazer uma limpeza nos seus bolsos, assim, você fala, que é isso aqui? Nossa, que interessante. Às vezes na hora você nem deu bola. Depois ele pode ficar interessante. Então é bem o que a Karina fala, é voltar mesmo a essas coisas. Eu acho que é um dos caminhos. Porque, cara, a gente, assim, viu que internet mesmo é o que você falou. Você pode pagar, cara, mas ele não vai distribuir direito, cara. E às vezes, assim, por exemplo, igual, vamos dizer,
É uma coisa que é pra Botucatu, os caras mandam pra fora. A própria Tamires falou, né? Que ela fez divulgação paga pras aulas de dança e tinha gente de outra cidade ligando pra ela. Sim. Meu, ela nichou pra Botucatu e tinha gente de fora ligando. Não, cara, e assim, se você quiser fazer realmente o negócio funcionar, eu já tentei por causa desse meu lado nerd, é um conhecimento muito específico, você bolar uma campanha utilizando as ferramentas que eles disponibilizam pra você chegar e ter sucesso ou acessar as pessoas que você quer. Mesmo eu sendo nerd, tendo uma facilidade de aprender as coisas, às vezes que eu tentei fazer isso, ou eu fiz meia boca ou eu fiquei puto e não fiz. Porque é muita dedicação. E daí você vai entrar, pra você fazer um anúncio e colocar uma configuração a mais, tem que ir no painel de anúncios do Facebook, e daí é toda uma estrutura e criar... Nossa, não. É bem... Não. Por isso que tem profissionais que trabalham com isso, e eu entendi. Eu achava que era bem mais simples. Não é. É complexo e... Você pode só mandar ali o valor e distribuir, e escolher a cidade, mas assim, não vai ser tão eficaz quanto... Só que daí tem a demanda de tempo que você falou. De tempo. Dedicação. Isso, que é o recurso mais escasso do ser humano contemporâneo ocidental. Você só vai se dedicar se você não tiver um celular. Só que sem celular você não faz o anúncio. Não faz o anúncio. Pois é. Ou pelo menos não vê as estatísticas depois, né? Tem umas coisas bem bizarras, assim. Igual lá que eu uso o sistema que é... Eu não sei se tem, acho que tem para celular, para fazer a divulgação, que ele já faz... Facebook, Instagram, YouTube, tudo ao mesmo tempo. Você não usa o celular pra fazer isso? Não. Você tem um gerenciador assim? É um site, o MLabs. Que é um site, você entra lá, você põe suas contas, ele linka, até a TikTok agora ele linka. Pelo menos e aí Instagram distribui tudo uma vez. Pelo menos Instagram e Facebook vai. Não, vai, mas por exemplo, eu vou mandar, como a conta lá é paga, eu vou mandar perguntando por que eu não consigo marcar a sua conta. Eu fiquei encucado. Eu não consegui marcar a da Laila também. Mas a da Laila é privada, a minha não, a minha é aberta. Tá. Sou atriz, né, filha? Minha conta é aberta. Tem que ser, né? Não adianta. Eu sou meu principal produto, Exato. Pô. Como que eu vou... Então, não, eu acho isso bizarro. Eu já vi muita gente, eu quero ser ator, não sei o que, aí você entra no Instagram do cara. Privado. Tem que pedir. Por que, cara? Não, eu gosto que fiquem enxergando minha vida. Filho, você... Não, eu entendo que tem casos e casos, tem questões de segurança, tem uma série de coisas, mas pra mim, assim, entre o Instagram fechado, parece que é tipo, então imprime suas fotos e põe na mesa ali da sala. Põe nos quadrinhos, né? Só quem for ali na sua casa e tal, que vai pegar e ver as fotos. Cara, é muito bizarro isso, cara. Tem umas pessoas que têm umas atitudes muito estranhas, cara. O ser humano é um bicho esquisito, né, cara? Talvez o mais esquisito dele. Eu acho que né? Acho que deu a tal da consciência que deixou tudo esquisito. Complicou. Né? Se fosse só no instinto, a gente tava de boa. Hoje até era extinto também, né? Se fosse só extinto, talvez tivesse extinto. Então, eu não sei se seria ruim também não, viu? Pro planeta com certeza seria melhor. Pro planeta seria melhor, cara. É meio bizarro isso. Eu já tava vendo lá até que tem um planeta novo que eles estão fazendo. O Hubble fez uma ideia. Hubble? Foi o Hubble ou foi o James Webb? Ele fez uma espectrometria e eles estão desconfiados de... Hidrogênio? Não, de metano. Que é um dos gases que é produzido por animais. Por mamífero, né? Eles estão desconfiados, porque ele saiu na medida e é um planeta aquoso. Então os caras estão na mão polvorosa. Nossa, não mamífero, acho que qualquer coisa carbônica, qualquer ser de carbono. Né? Se tiver algas ali, elas podem se decompor e eliminar metano. Que no nosso caso aqui, o que todo mundo fala que é peito de vaca. Peito de vaca, sim. Não, mas qualquer coisa que se decompõe então, em alguma proporção solta metano. Aí você fica imaginando, né, cara, puta, lá longe, aí tá acontecendo, provavelmente, talvez esteja começando o que nós começamos. Será que um dia vai ter uma civilização de loucos tentando destruir o planeta, cara? É meio doido. Dá pra ir longe nesse pensamento. Porque até agora eles não tinham registrado, né? Teve uns erros aí e tal, mas que foram corrigidos, mas esse aí já tá quase certeza, eles vão passar pelo teste novamente para averiguar. Mas é fora do sistema solar. 114 anos-luz daqui. O Uber fica caro, né? Fica caro, cara, fica caro e demora pra caramba. Então, assim, putz, cara, e você falou isso, né, do ser humano, é meio bizarro, né, porque se você começar a pensar, puta, será que eles estão lá na pré-história nossa, lá? Aí daqui a pouco começa a desenvolver, a gente nunca vai ver uma isso, coisa é muito cíclica, lento. né?
E essa percepção, né? A gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, mas aquela série Cosmos, aquela versão intermediária, porque eu soube que isso é uma nova, mas tem uma ali de 2010, 12. Um livro que assustou meus pais. Olha, eu devia ter uns 9 anos e eu falei, eu quero esse livro. Todo mundo olhou pra minha cara, ele quer um livro. Ele quer um livro. Não sabiam nem o conteúdo. Não, e não é que queria um livro chamado Cosmos, do Carl Sagan. Cara, ainda, eu né? assistia, a série. Eu assistia a série, acho fantástico. Eu sou apaixonado, cara, por astronomia. Eu vi a primeira e a segunda e fiquei sabendo recente que saiu uma terceira versão. Mas a segunda, o Neil fala, né? Ele faz uma espécie de calendário, assim. Isso. Se a história da Terra fosse um ano, né? Um ano. Cara, o ser humano surge nos últimos segundos de 31 de dezembro. Isso, 31 sabe? É o cocô do cachorro, do bandido cachorro, do... Enfim, esqueci como que é o cocô do cavalo do bandido. Isso, cocô do cavalo. A mosca do cocô do cavalo. Perfeito. E a gente acha que a gente é muita coisa. Não, então por isso que eu tô falando, entendeu? Esse planeta que eles averiguaram isso, se tiver metano mesmo, pode ser que tenha animais aquáticos no lugar. Será que eles estão lá na sopa cósmica ali ainda lá na Ratanabá? Nossa, boa sorte pra eles. Entende? E vão começar a evoluir e virar essa coisa, né, que a gente tá falando mal do ser humano. Com lugar de fala, né? Eu tenho lugar de fala. Você sabe que nas histórias da Marvel, nos Guardiões da Galáxia, eles falam que nós, humanos, os terráqueos, a gente é muito inocente, é muito pintinho ainda para saber o que acontece no resto do universo. Por isso que nós somos protegidos. É mole? Porque assim, as coisas que acontecem nas histórias dos Guardiões da Galáxia são tão assim surreais e são tantas outras civilizações. As camadas de realidade, né? E é tão maravilhoso. E uma escala, outra. Eu assisto aquilo, eu adoro, mas eu me sinto assim, tipo, tão... Puta, esqueci a palavra. Ignorante. Eu me sinto muito... Mas porque eu acho que com certeza tem... vida em outros planetas, outras inteligências, inclusive, muito né? mais muito superiores e outras muito inferiores. Sim. Normal. É que eu acho, falando desse planeta, ele tá começando. E de repente você tem outros planetas que estão acabando. E tem gente querendo que o mundo acabe. E todo dia tá nascendo e morrendo o planeta. Com certeza. Sim. E civilizações. Aliás, nossa, agora a gente entrou nesse assunto. Outro dia eu vi um vídeo de 2 galáxias colidindo. E eu achei aquilo tão fenomenal, mas tão fenomenal. E eu fiquei curiosíssima para saber como que a vida se comporta numa situação dessa. Porque com certeza, então, mas como que eles são afetados? Porque com certeza a radiação muda, a incidência, né, de radiação nos astros que estão ali muda, e isso muda a vida dos seres que estão ali também. Não, pior é isso. Mas será que não muda as vidas dos seres a partir da nossa perspectiva de seres de carbono? Isso, então. Pode ser. Mas assim também, uma coisa que a pessoa não tem ideia. Coisa que a pessoa não tem ideia é que o vão entre todas essas estrelas e esses astros é tão grande que, por exemplo, a Andrômeda vai se chocar com a Via Láctea, né? Sim. Que ela tá bem pertinho. Isso vai acontecer daqui a uns bilhões de anos. Tá bem pertinho, não se apavorem, não mudem. Não saiam correndo. Não vendam essas coisas. Não vão para Marte, até porque não vai adiantar. E aí eles fazem agora, né, com esses supercomputadores, fizeram uma simulação que quando isso ocorrer, a gente vai ver a mudança no céu, mas ela não vai afetar a gente. Porque a gente tá vendo um reflexo quase, né? É tão grande o espaço entre que nós não vamos sentir. Ela vai passar de um jeito que a gente não sente. Então, pra ver a coisa chocando, né, é uma escala muito diferente da nossa. Sim, completamente. Tem esse papo que eu não sei se é verdade ou não, mas toda vez que você vê uma estrela no céu, ela já morreu faz 30, 40 anos. Ela pode dar luz dela, ela pode ter morrido, Ela pode ter morrido. Igual esse planeta. Ele tá 114 anos-luz. Ou seja, a gente está vendo ele há 114 anos atrás. Sim. Hoje em dia ele cara? pode ser diferente. Exato, a gente está conseguindo enxergar ele no passado, né? Igual o pessoal fala assim, mas se os alienígenas olham para a Terra, eles não vão ver a gente? Não. Se o cara estiver muito longe, ele está vendo lá a pré-história, está vendo os egípcios, ou pior, está vendo ainda os trilobitas ali. Os trilobitas saindo da água lá ainda. Entendeu? Ele não está vendo a gente, cara. Então, aí o pessoal fala, por que eles não se comunicam?
Porque ele pode estar apontando lá e falar, olha, tem sinais de carbono, mas é um planeta assim, assim. Não tem vida inteligente lá ainda. É o tempo deles. Até porque, dependendo de como for a civilização deles, eles vão olhar pra gente, vão olhar pra gente e vão falar assim, não tem vida inteligente. Deixa essa rapaziada ali, essa nesse ponto, o que eu gosto de ficção é de Star Trek, por causa disso, né? Star Trek, todo Star Trek acontece na nossa galáxia, né? Eles nunca saem, o limite é sempre a galáxia. E é justamente isso, ele indo atrás dessas civilizações e como que o ser humano interage com elas, porque chega lá é uma coisa totalmente louca. E eles aproveitam para falar muito sobre preconceito racial. Eu não tenho experiência com Star Trek, eu conheço Ampassando, dados antigamente, mas nunca me envolvi. Então, é que agora eles estão com uma nova série que é Strange New Worlds. Cara, é a série antiga, só que com uma atualizada, cara. Pô, legal. E teve um episódio, cara, eu gosto de musical, cara. E eles inventaram de fazer um episódio musical. Então a desculpa foi a mais esfarrapada, que eles passam por um negócio lá que causa todo mundo canta. Todo mundo começa a cantar, cara. E assim, e tem os caras que são os bad boys do pessoal, que são os Klingons, né? E tem uma nave Klingon perto e eles estão vigiando um negócio e falam, não, a gente também quer vigiar isso aí. Cara, foi a cena mais bizarra do mundo, porque tá todo mundo cantando e os caras ligam o intercomunicador, né, aquela puta telão, aí o Klingon parado lá, ele não vai falar nada, aí ele começa a cantar. Não, ele fala, eu não quero falar, porque senão eu vou começar a cantar. E aí, cara, eles transformaram os caras numa banda de bad boys, sabe? Os caras cantando, dançando. Cara, é fantástico, eu acho legal por causa disso, que o cara joga toda a criatividade ali, não é uma coisa, é um universo fechado, que os personagens não podem fazer isso. Não. É amplo, né? É amplo, então você acaba com o negócio, cara, que não tinha nada a ver um episódio cantado, entendeu? Mas puta, ficou bonito pra caramba. Eu achei legal você trazer ao universo Marvel, porque quando eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos, eu abri um armário da sala da casa dos meus pais e encontrei um monte de gibizinho do meu irmão 18 anos mais velho do que eu. Irmão, tá. E eram da Marvel, em sua maioria. Tinha coisa da DC também, mas era Marvel. Então eu falo que a Marvel, os gibis da Marvel foi a porta de entrada para drogas mais perigosas, como a música, o cinema, a arte em geral. Eu lembro que o primeiro, eu não sei se isso é verdade ou se minha memória criou, mas na dúvida eu fico com a ficção. Sim. O primeiro gibi que eu peguei da pilha, acho que era o gibi do Homem-Aranha, algum personagem assim, esses que saía todo mês, gibi de série, e eu comecei a folhear. E eu lembro que tinha um anúncio que me chamou a atenção, que era um desenho, tipo um buraco negro, alguma coisa cósmica assim. E foi a primeira vez que eu li a palavra que eu demorei anos pra saber como se pronuncia, que é Nietzsche. Que era uma propaganda, acho que das guerras secretas, guerras cósmicas, alguma das primeiras grandes sagas, que eram gibi dos anos 80, final dos anos 80. E daí tinha lá, quando você olha para o abismo olha para você. Essa era a divulgação do anúncio. Nossa, essa frase é clássica. Então, com 8 anos eu li isso, eu falo que isso me afetou profundamente, na melhor forma possível, porque depois eu descobri que na porta do lado tinha um monte de CD, de fita VHS. Aí você largou as HQs e foi... Não, daí eu larguei a Turma da Mônica, que eu lia já, eu também. E fui pra Marvel, fui pra rock, daí eu comecei a mostrar pros meus amigos, daí chegou a adolescência, daí a gente se reunia pra ver o que tinha aquelas fitas, e, foi minha base cultural, assim. Sensacional. Muito louco. O armário do meu irmão. Nossa, seu irmão é gente boa, hein? Sim. Nem conheço ele, já gosto dele. Eu tenho 3, né? Só pra ficar registrado. Esse é o mais velho, que é o que a gente conviveu mais, assim. A gente morou junto quando eu morei pra São Paulo e tal. É gozado isso, né? Você falar. É mais ou menos também a idade que eu comecei a ter contato com a música, cara. Ali no final começo da segunda infância, né? Isso, essa fase bem... Não sei, antes eu não lembro, assim, de ouvir música. Eu lembro de ouvir, tipo, Xuxa, sei lá, Balão Mágico, tinha uns vinil, disco do Changeman, do Jaspion. É que eu sou mais velho, então eu ouvia coleção de disquinho.
Aqueles coloridinhos de historinha. Eu cheguei a pegar isso daí também. 2. Música mesmo, assim, eu não lembro. Tinha umas coleçõezinhas, assim, mas isso tinha uma daquelas vitrolas assim que você enfia o disco dentro, sabe? Tipo um disquete? É, tipo um disquete, cara. É muito louco, ela é fechadinha, assim, você punha o disco pra dentro, quando acabava, você apertava um botão de eject, assim. Caramba! É muito louco. Rapaz, nem sabia da existência desse negócio. Só que só cabia, assim, esses disquinhos. Eu tive 2. Chamava Minhas Historinhas. Minhas Historinhas. Ai, que fofo. Eu lembro. Na verdade, não eram meus, eram das minhas irmãs. Não, é legal assim quando você pensa em, por exemplo, você quer fazer dublagem, você pega ali, tem atores grandes ali fazendo. Cara, teve muitos desses. Sim. Isso era um audiobook da época. Era. Não, mas era E bizarro, você tem Paulo Austran declamando Vinícius, você tem coisas clássicas, né? Não sei quem declamando Drummond, tudo isso. Não, mas, cara, por exemplo, você pega o da Chapeuzinho, cara, quando eles. É o da Chapeuzinho? Quando eles pegam o lobo, cara. Meu. Se fosse hoje em dia, o pessoal ia ficar assustado. É gritaria, tiro, não sei o que. É isso que eu ia falar, tem todo um trabalho de som, né? De som. Esqueci o termo ali de fazer os sons pra essas coisas. Sonoplastia? Sonoplastia e trilha sonora, né? Eram coisas orquestradas. Era tipo radionovela, né? Tipo o equivalente a uma radionovela pra criança. Nossa, eu não lembrava esses disquinhos, cara. Então, cara, é que agora que você falou, eu lembrei, cara. Lembrando dessas coisas, denuncia a idade da gente, gente. Que negócio é esse? Denuncia a minha idade, né? Não, mas estamos na mesma aqui, cara. Porque quando você falou Xuxa, eu falei, não, peraí, Xuxa era minha irmã já. Xuxa já pegou minha irmã. Eu acho que só melhora com o passar do tempo, sabia? É. Eu tenho essa percepção. Não quer dizer que fique mais fácil. Tá. Mas melhora. Eu agora que eu tô ficando mais velho, assim, chegando perto dos 40, é uma coisa que vem. A crise da meia-idade existe, é real. Não sei pra você. Existe, cara, existe. Eu não achava que existia. E não falo isso com pesar, não. Mas assim, você começa a pensar e sentir as coisas de forma diferente. Sim, mas você não acha que ficou melhor mesmo? É isso que você tá falando, né? Parece que a coisa ficou mais fácil. Eu não acho claro. que, assim, enquanto sociedade, eu tô falando enquanto indivíduo. Não, indivíduo. Indivíduo eu acho que sim, porque eu, pelo menos, eu sinto que eu passo a ter algumas mínimas certezas de escolhas que eu fiz, de caminhos que eu optei por trilhar, dos erros, dos acertos. Parecia que antes a gente era mais afobado ou alguma coisa assim, mas... inexperiente, né? Inexperiente. Eu não me considero afobado, mas inexperiente, sim. Não, afobado é afoito. A gente tem... Então, hoje em dia eu vejo isso, assim, eu não me considero uma pessoa ansiosa, salvo questões pontuais, mas o cuidado que eu tenho que ter é aceitar o tempo das coisas. Tá. Essa aqui me freia direto. Eu acho que, assim, quando a gente é mais novo, tem a questão da aceitação. Em grupo mesmo. A gente quer ser aceito na família, a gente quer ser aceito no grupo escolar, nos grupos que a gente frequenta. Uhum. Então, a gente tem uma necessidade de aceitação e a gente acaba tentando se enquadrar ao que aquele grupo impõe. Tá. Eu sempre fui ovelha colorida do rebanho. Ai, que bom. E dei sorte de conviver numa época, num ambiente que tinha outras. Então, assim, essa fase depois, um pouco mais velha, adolescência, que a gente se reunia pra ouvir músicas, os CDs que a gente conseguia, os VHS que a gente achava, tinha um grupo ali pequeno, mas muito forte, na mesma onda. Isso é legal. E isso fortaleceu muito, assim, a gente não tinha pensado nessas palavras, mas assim, a gente era aceito por nós mesmos. Sensacional, O próprio grupo se sustentava e perdurou, assim, né? Sim, é verdade, eu também tinha até. A gente era os esquisitos da cidade, pra maioria das pessoas. E era cabelo colorido, os brincos na cara, tipo, calça rasgada. Calça rasgada, aquele kit completo da adolescência anos 90 ali, né? Maravilhoso. 90, 2000. Minha turma, a maioria também é igual a tua, cara. Todo mundo carregando guitarra, tudo nas costas. Me lembrou de um episódio. Eu estudei no ensino médio, eu tinha uma calça clara e eu passava o tempo na sala de aula riscando a minha calça. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe tinha lavado essa calça e os desenhos estavam assim super apagados. Não tinha saído, mas estava super apagado. Ela falou assim: nossa, me deu um trabalho para lavar essa calça e ainda não saiu tudo. Por que a senhora fez isso? Apagou todos os desenhos que eu fiz na calça. Minha mãe jogava fora sandálias quando aquela sandália de couro. Teve uma época meio hippie ali, daí chegava uma hora que a sandália pegava o formato do seu pé. Sim. E geralmente tinha uma parte que ficava mais gasta, eventualmente até furava um pouquinho, mas dava pra usar. Opa! Ela jogava. Eu tinha que ir lá e pegar de volta. Fala, mãe, agora que tá confortável. Agora pois que tá confortável.
É igual a história da calça jeans, né, cara? Depois de velha que ela fica boa, cara. Depois de velha, exatamente. Eu não tô passando por essa crise da minha idade. Tô de boas. Ainda não chegou lá. Talvez você não tenha chegado lá. Eu não vejo como uma crise, porque é isso. Até essa coisa de ter tido essa adolescência com esse grupo, com essas pessoas, ter tido bastante liberdade a partir dos meus privilégios e tudo mais. Eu olho pra esse momento que muitas vezes, né, o homem quando chega na crise da meia idade, ele deixa o cabelo crescer, compra uma moto e arranja uma namorada de 20. A trinca é essa, cabelo eu já desisti, não rolou, moto eu não sei dirigir, e namorada de 20 acho que é muita dor de cabeça. Então assim, e daí eu olho pro passado, não com saudosismo. Rolou uma piada interna aí, né? Rolou uma piada interna. Você falou que namorada de 20 dá muito trabalho. Mas é isso, eu não olho com saudosismo. Eu olho com saudade, mas assim, eu vivenciei, eu aproveitei, eu fiz coisa errada, que se eu pudesse talvez eu fizesse diferente, eu fiz coisa errada que talvez eu fizesse errado, porque depois eu teve seu papel. Mas não tem aquele pesar, que eu não sinto saudade, queria voltar para aquilo, não. Foi cara. Ótimo, teve seu papel, poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior. Mas acho que vem daí, sabe, que eu falo que acho que vai melhorando, sabe? Eu também prefiro a Karina de 39 mais do que a de 19. Sem dúvida, sou muito melhor com 39 do que era com 19. Às vezes eu olho pra mim e eu me sinto com 17 ainda. Ainda sou aquela garota que estudava na industrial. Mas não tem mais aquela cabeça. Então eu prefiro eu agora. Que agora eu sento no balanço na praça, me balanço até dizer chega, fico gritando que nem uma louca. Sem se preocupar com o que estão pensando em volta. E tem um monte de adolescente em volta e eu não tô nem aí. É mesmo, né? A gente se preocupa demais, né, quando é novo. O que tá falando de mim? É disso que eu tô falando. O que vão falar? E daí? É isso que eu tô falando do ser aceito. A gente fica tão preocupado com o que os outros vão pensar da gente, que a gente fica, tipo, se limitando. Agora eu entendi o que você quis dizer. Nesse sentido. Não é só no sentido de família e tal, não é só... Ter um grupo. Preocupação com o outro, né? Isso é uma coisa que eu sempre meio que caguei, assim. Foda-se. Eu sempre me senti bem livre e, de certa forma, traz também uma solidão em algum aspecto, né? É uma consequência de você se dar essa liberdade, eu acho natural. O fato de você ser você mesmo afasta as pessoas nessa fase, pelo menos. Tanto que assim, basicamente meu trabalho, independente da área que eu atuo, é na autoficção, né? Por isso que eu falo, eu sou meu principal produto. Eu me exponho, né? Meus livros, minha escrita, minha poesia é autoficcional, meus vídeos são autoficcionais, eu trabalho com material do dia a dia, com coisas da minha vida. A minha pesquisa é borrar, né? O que é memória, o que é ficção, o que é registro. É por esse lugar que eu tento transitar. Então, por isso que eu gosto muito de pensar também sobre o passado, mas não a partir do saudosismo. Tanto meu passado individual, minhas memórias, quanto o passado do outro. Eu adoro material de arquivo, adoro entrar em sebo e achar livro que tem dedicatória. Isso é legal. Né? Legal. Às vezes você compra um livro no sebo, você folheia, tem um papelzinho, um bilhetinho lá dentro. É muito legal, né? isso. E isso pode ser um pontapé pra você criar uma historinha, ou pra você usar de alguma forma. Então, assim, eu acho que essa... Tô pensando aqui em voz alta, tá? A partir do que a gente tá... Eu não tinha articulado isso pra mim, assim, né? Eu não tinha articulado dessa forma. Essa é a ideia, cara, é jogar uma conversa aqui. Tanto que eu falo pra Karina, meu sonho, cara, é transformar isso aqui num cenário de um boteco. E o meu sonho era ter cerveja aqui. Eu quase te mandei mensagem perguntando se você podia trazer cerveja. Eu falei, não, estúdio, às vezes derruba, não sei, deixa lá. Não, pode trazer, se não se importar de tomar na caneca. Não, eu ia trazer uma mochilinha com derruba. E a gente, no primeiro episódio, a gente colocou uns copos aqui. Derrubar por derrubar também... Que eram umas tulipinhas, assim, sabe? Vocês adotaram a caneca pela estabilidade. Estabilidade. Perfeito. Por isso que a caneca... Ótimo, tanto que quando eu peguei essas jarras aqui por emergência lá no coisa, eu fiquei assim, eu falei, essa jarra, caneca a gente vai sentir no Oktoberfest ainda, tomando cerveja na caneca. Nossa, sensacional. Então, aí vocês vão ter que me chamar de novo quando tiver cerveja, tá? Já me convido aqui pra uma outra temporada e futuro. Então, a ideia é expandir, é transformar em vídeo também, passar pro vídeo, aos pouquinhos. Né? Sim. Nós estamos no... Devagar e sempre. O Baga é o número 10.
É? Ó, Episódio número 10. olha, se eu gostasse de futebol, eu ia falar que eu sou camisa 10. Tá sendo nosso Pelé. Cara, e aí, o que você tá fazendo agora, cara? Quais são as coisas? Eu sei que você tá fazendo o livro do Tchê com O livro dos notívagos, a gente deve mandar pra gráfica semana que vem. A gente encerrou a pré-venda agora na segunda-feira. E vamos mandar pra gráfica. Deu, modéstia à parte, acho que ficou super bonito. Vai ser bonitinho, um box, 3 livrinhos. É, eu vi, cara. Totalmente diferente do que eu imaginava. E totalmente diferente do que eles imaginaram também e propuseram no próprio edital. Foi coisas assim, as coisas vão acontecendo, né? Quando eu li o material, quando eu comecei a ter contato, eu sugeri, ó, ao invés de um livrinho com as 3 histórias, vamos fazer 3 livrinhos numa caixinha bonitinha, mas um material didático, né? Tem um encarte complementar. Ah, assim. o marketing aí, ó. É. Esse é marketing. Já acabou a pré-venda, mas daqui a pouco vai estar disponível para venda. A gente deve lançar em outubro. A gente está com um livro também em fase de final de edição, que é um livro infanto-juvenil ilustrado, chamado A Pequena Keruaca, que é da Thaís de Almeida Prado, uma amiga minha de longa data de São Paulo, que foi contemplado no PROAC do ano passado. A gente deve lançar ele também na Flip, junto ao meu livro, meu primeiro romance, que sai em novembro. Está em fase aí também retas finais de edição e diagramação. Ficou gigante, então, mesmo que a gente tenha sido contemplado... O que é gigante? O que você quer dizer? Ele tá com 420 páginas. Caraca, velho. É. Ele foi previsto para ter 250 no máximo. Dobrou. Nossa. Quase dobrou. Bom. Então, mesmo a gente tendo recurso aí do PROAC e tudo mais, ele estava estipulado para ter um tamanho, né? Então, a gente garantiu vai sair do jeito que tá. Mas, por exemplo, tive que cortar ilustrações, páginas coloridas. Então a gente deve lançar em breve uma pré-venda para tentar levantar um fundo extra para poder trazer de volta o que a gente cortou. Ah, tá, entendi. Né? Ou ampliar a tiragem. Edição do diretor? Fazer tipo edição do autor, né? Edição do autor, isso. Porque nesse caso eu não sou meu editor, né? Desde o livro anterior eu convidei uma pessoa para se tornar meu editor, Alex, se tornou meu sócio. Eu acho super chique falar meu editor, né? É maravilhoso. Tem até um personagem do livro chamado Meu Editor. E a escrita é processual, né? Então, assim, o personagem descobre que está escrevendo um livro quando ele já tem mais de 100 páginas e daí as coisas vão acontecendo. Eu realizei um sonho no meio do ano de ficar um mês isolado só me dedicando à conclusão desse livro. Você falou isso lá no lançamento, na exibição do curta, né? Sim. Ah, foi desse livro. Foi pra concluir esse livro, porque assim, como minha escrita é processual, eu já tinha um monte de material, cara, se eu não me isolasse assim no dia a dia, não ia acabar nunca. Eu ia chegar em 900 páginas e o livro não ia acabar. Nossa, tá. Então eu fui nessa missão, eu tenho, cheguei lá com 300 páginas quase pra reler, retrabalhar, que já tinha escrito ao longo dos últimos 2 anos. E precisava encontrar um final pro livro, escrever esse final, né, ver como ele acabava e repassar tudo isso. E daí eu fiquei 28 dias dedicado a isso, foi maravilhoso, só que agora eu quero fazer isso mais vezes, né? E que mais? Pra esse ano a gente tem isso. Daí calhou de lançar na Flip, né? Foi oficializado hoje, a gente vai lançar na Casa Pagã, tô definindo a data, que é várias editoras que se reuniram lá. Casa Pagã? Porque a Pagu é homenageada. E daí algumas editoras... incluindo uma editora de Bauru, a Miriveja, que é a Fabiana aqui de Botucatu trabalha, ela até que me falou dessa Casa Pagã, se reuniram para ter um espaço, porque ela tem muitos espaços alternativos, né? Tem a Flip e tem as paralelas. Certo. E daí essa casa vai ter 5 dias de atividades, com lançamento, sessão de autógrafos e tal. Caramba, que legal. E eles fizeram um financiamento coletivo e uma das opções era você contribuir, pegar 2 horas dentro da programação e fazer uma sessão de autógrafos. E devo usar isso, porque já que meu livro, ele, apesar de ser grande em tamanho, ele é pequeno em tiragem, porque a gente pegou um edital de 25 mil do ano passado, não esses de 50 como for esse ano, sim. Então vai ser uma tiragem pequena. E não adianta você fazer um bom livro, pode ser o melhor livro do mundo, se não chegar na mão das pessoas certas, entre aspas, né, que vão poder encaminhar, vão poder... Uma tiragem pequena tem que ser assim, por isso que eu optei por essa coisa de tentar ir na Flip e entregar na mão de algumas pessoas que eu quero que esse livro chegue. Vamos ver, eu tô bem empolgado, tô controlando aí as expectativas também, né? Sim. É melhor criar galinhas do que a expectativa. Sim. E é isso, daí sei lá, eu tô retomando o audiovisual, né? Teve o lançamento do Mão Dupla, que é um projeto que eu escrevi 15 anos atrás, fui realizar agora. Cara, e voltou meu prazer pelo audiovisual, que há alguns anos eu tava broxado, daí fui pro livro, virou meu principal tesão.
mas eu tô voltando. Mas o que te broxou no audiovisual, cara? Cara, eu fiquei muito tempo nesse processo solitário, em parte por escolha, às vezes eu acho mais fácil eu pegar e fazer do que sincronizar a agenda. Falar, Marcelo, dá um pouquinho do seu tempo pra fazer uma ideia minha. E por mais que as pessoas topassem, eu tinha um bloqueio interno, uma dificuldade de movimentar isso. Às vezes eu achava mais fácil 1h30 da manhã sentar no computador e editar. E meu trabalho já vinha dessa coisa de material pré-existente. Meus roteiros dos meus curtas, dos meus videopoemas, eles nascem na edição. Né? Meu trabalho como um todo é autoficção, memória e poética do acaso. Eu não parto de ideias. Entendi. Eu parto de sentimentos, de provocações, de uma coisa interna que às vezes eu nem sei o que é, e descubro. Então nenhum dos filmes que eu fiz, exceto o filme de conclusão de curso da escola e esse agora, que teve um roteiro, eu tinha uma vontade, mão dupla. Mão dupla, isso. Eu tinha uma premissa. Eu simplesmente sentava e eles surgiam. Às vezes eu tinha um poema, que era o ponto de partida. Às vezes eu ia brincando com as imagens que eu tinha gravado recentemente, ia trazendo outras coisas do meu acervo. Então, e agora eu tô querendo fazer um processo um pouco diferente, que já tem alguns anos, que daí eu fiquei... E muita gente começou a fazer audiovisual. Eu brochei com audiovisual no aspecto comercial. Sim. Sabe, assim, o mercado foi se ampliando muito, o que é bom, mas de repente quando todo mundo precisava ter um vídeo, desde a padaria da esquina até a mega corporação, todo mundo tinha um sobrinho que fazia baratinho, de qualquer jeito, e às vezes era o que a pessoa precisava. Ou que ela achava que precisava. Tanto que eu nunca trabalhei na área de audiovisual. Quer dizer, não, eu acabei fazendo um comercial para a UniBR faz uns 2 anos, mas veio por uma agência de Santos. Então. Só pra você ver, nem é de Botucatu. Por Botucatu eu nunca consegui, porque sempre caiu nessa... Então, em Botucatu eu ainda consegui levar para esse lado dos editais, pessoas que aprovavam o projeto em PROACs, de diversas áreas me chamavam pra fazer o registro, um documentário. Eu fiz muito trabalho legal, que eu gostei, mas daí foi cansando. E daí quando eu descobri o editorial, as coisas que eu falei, eu passei a gostar mais de editar livro do que vídeo. E agora eu tô no processo de retomada, e agora eu quero fazer assim, com uma equipezinha, com infraestrutura. Tem essa Paulo Gustavo bizarra do estado aí, que, por exemplo, eu não posso participar porque tem esse requisito grotesco dos 5 anos, né? 5 anos eu tenho MEI há 11 anos eu tenho MEI, mas no meio do processo deu um problema, que ele foi hackeado. Nossa. Eu virei um hortifrutigranjeiro na Serra Fluminense. Caraca! E eu descobri isso porque eu fui fazer um anúncio no Facebook em 2018 para divulgar os projetos do PROAC. Joguei meu CNPJ, apareceu lá, era... Eu não lembro, era Baixada Fluminense, eu não lembro se era o nome do município. Assim, Hortifrutigranjeiro. Daí eu entrei em contato com o Facebook, com o suporte. Falei, não, a gente puxa da Receita. Daí eu entrei em contato com a Receita. Fui aqui, acho que era no INSS, sei lá onde que era, ali no começo da Amanda de Barros. Isso. E o cara falou, ó, foi alterado isso, quase 1 ano atrás alteraram esses dados. Como se eu tivesse entrado e editado. Mudei de endereço, mudei de profissão. Só que nesse tempo... E daí tinha uma treta que lá no primeiro ano eu extrapolei faturamento proporcional e já fui desenquadrado. Só que eu continuei pagando mensalmente, fazendo declaração anual. O sistema nunca me... No final, resumindo a história, meu MEI tava tudo esquisito, ele entrou num limbo. O cara falou, cara, vamos tentar dar baixa? Demos baixa, ele falou, agora tenta abrir um outro. Se tiver algum problema, você vai levar 90 dias. Na mesma hora eu consegui abrir outro, ou seja, eu caí num... Só que é isso foi 4 anos atrás, então eu não posso participar dessa Paulo Gustavo. Eu fechei o meu durante a pandemia, cara. Que eu como pagando, muita gente, cara, exato. Pagando e não tinha de onde tirar. E a Paulo Gustavo nasce como uma lei emergencial. Para ajudar, para auxiliar consequências da pandemia retomada. Então não faz sentido o cara colocar... E todos os editais do universo, do país... São 2 anos. São 2 anos. O padrão é 2 anos. E é 2 anos, né? Eles pedem de residência, né? De CNPJ eu nunca tinha visto. Quando é pessoa jurídica, equivale. É equivale, né? Mas ok, 2 anos, tá bom. 2 anos. Né? Aceitável. Ainda que teve isso, pandemia, muita gente fechou, reabriu, né? Eu acho que poderia ser 1 ano. Podia ser 1 ano. 1 ano e, sei lá, 5 de experiência que fosse, um portfólio, alguma coisa assim, 3. Então é isso, eu tô com muitas ideias na cabeça, eu tô numa fase... com 1 milhão de coisas pra fazer e também não tô sabendo quando que eu vou conseguir, até porque deixaram aberto por 15 dias, agora prorrogaram acho que mais 5, mas assim, sendo que o padrão é 45. Não, eles tá tudo 20, errado. Eles deram 20 dias, né? Deu 20 dias? Eu acho que não chegou a dar 20, cara. Não chegou a dar 20, era 17, 18, negócio assim.
Enfim, eu tô com ideias. Mas vai ter a municipal. Vai né? ter a municipal, então eu tô contando com isso. Eu conversei com a Cris lá durante o desfile, ela falou, gente, que aquilo que aconteceu nem eu tô entendendo, não tinha nada a ver com os acordos. Não, cara, foi uma coisa imposta de cima pra baixo, não passou por mim, que por comitê da Paulo Gustavo, foi uma coisa desse governo protofascistoide do Tarcísio, sabe? E já saiu antes, né? Antes do edital já tava anunciando que ia ser carta marcada. Porque daí você privilegia sempre os mesmos, né? Ali você privilegia. Você poderia ter editais de menor valor e mais número de contemplados. Parece que os valores estão altos, né? Altos, o pessoal cara. Falou. Curta começa acho que com 150 mil. Caraca. Olha. Você podia ter um de 50, para às vezes a pessoa quer fazer um primeiro curta, 50 mil dá pra você fazer, sabe? Você experimentar. É muito mais responsa 150. Então é isso. Eles estão visando já. Exato, é cartas marcadas. Exatamente. Certeza. Hoje tá tendo, nesse momento tá tendo uma plenária online. Uma plenária, né? Não é do ICINE. Não é do ICINE, eu acho que é um comitê da Paulo Gustavo. Não sei se é o oficial ou se é um do estado de São Paulo, deve ser do estado de São Paulo, pra tentar barrar. Eu acho difícil. Não tendo petição. Pediu petição pra barrar. É importante assinar, eu sempre assino essas paradas, mas também assino mais com viés simbólico pra deixar marcado que existe um desconforto. Mas eu acho que vai rolar desse jeito, então talvez o foco seja pensar no municipal. Não, assim... Eu sempre tive medo, cara, desses negócios de edital, cara. Eu tenho medo porque a primeira vez que eu abri empresa, eu só me ferrei. Porque na época não existia MEI, era CNPJ, cara. Sim. Dava muita dor de cabeça, cara. Aí vendemos a empresa. Putz, a pessoa nunca transferiu, não sei o quê. Eu sei que eu dei uma sorte que teve uma vez que a Dilma pegou todas as empresas que estavam paradas, ó. Zero, tá tudo parado, dane-se, a pessoa não movimentou, não tem... Ela detonou todas as empresas. Ela falou, acabou, pra liberar a CNPJ. Exato. Aí, putz, eu me livrei, cara. E eu peguei uma birra com esse negócio de pegar dinheiro do governo, de trabalhar com o governo. Então, mas é muito mais complexo, eu acho, você gerir uma empresa do que você gerir um projeto. Não que seja fácil, mas assim, da minha experiência é isso. É organização, cara. É planilha, é pagamento, é nota, é o básico, mas que infelizmente a maioria das pessoas deixa pra fazer nos últimos 15 dias do seu prazo de entrega. Se você faz ao longo do processo, é que eu sou capricorniano, então assim, eu tenho uma facilidade de lidar com planilhas e tal. Eu sou um artista organizado, ainda que isso muitas vezes parece paradoxal. Mas as pessoas se perdem muito nisso. Eu tenho medo da prestação de conta, porque às vezes eu penso assim, cara, eu vou fazer um projeto agora que vão me dar o dinheiro só daqui a 6 meses, 1 ano, para ele ser feito daqui a 1 ano. Como é que eu ajusto essas coisas, cara? Cara, ajusta. Você tem essa liberdade, você tem os mecanismos, por exemplo, PROAC, né, que é o talvez mais básico assim que a gente tá no imaginário. Até 20% de alteração em cada rubrica, em cada item que você colocou pra cima ou pra baixo, você não precisa nem notificar eles. Você só depois justifica, teve essa alteração por causa disso, tá aqui os comprovantes de pagamento. Acima disso você solicita. No caso do meu livro, a gente teve que solicitar prorrogação de prazo e alteração de orçamento. Por causa das coisas dele crescer, inicialmente ele teria capa dura, cortando também. Então assim... Não que seja fácil, mas assim, eu não acho que dá pra... Sugiro que sim, não fique com receio. Se você fizer certo e com organização, é isso. O que eu quero fazer agora, quero entrar na Paulo Gustavo, né, na Municipal. Vai ter o Aldir Blanc 2 também, que também já tá dando confusão, né, que o governo quer pegar cortar, 30%. Exato. E tem pipa também, né, querendo ou não, esse ano também tem pipa. Então eu quero passar por esses 3 para ano que vem me sentir confortável para pegar o PROAC. Cara. Eu acho uma boa... Eu caí no PROAC assim, porque não tinha outras opções naquele momento, mas assim, eu comecei a mandar PROAC em 2000 e... Na verdade, minha primeira experiência com o edital foi uma Rouanet. Em 2008, Rouanet, cara. Por um curta, que a gente começou a fazer no estilo guerrilha. A gente ficou 1 ano trabalhando no roteiro, fizemos umas festas, levantamos grana, começamos a rodar. Surgiu a ideia de colocar na Rouanet, eu e mais 2 camaradas escrevemos, aprovamos 100% de captação, só que foi 2008, teve aquela quebra financeira. Nosso curto era uma adaptação do poema do Garcia Lorca, que tinha acabado de entrar em domínio público, a gente foi atrás de empresas espanholas como a Telefônica e outras, ninguém deu nada. E esse é um projeto que eu quero... Nossa, até cabe na Paulo Gustavo, é um projeto que eu quero retomar, assim, porque foram anos de dedicação, todo o material bruto está comigo, a gente rodou uns 40% do filme, metade da equipe... Metade não, uma parte da equipe pirou, parte virou pai, parte virou evangélico, parte tá na Índia e o material sobrou na minha mão.
Eu entrei como um auxiliar pra indicar os caras que câmera alugar, virei roteirista, acendi direção e no final tava dirigindo. E tanto que ficou na minha mão esse material, mas é um material muito rico e eu não sei se a ideia é terminar a partir do roteiro original ou contar a história que aconteceu a partir disso, né? Como e o quê. É interessante. E só pra deixar registrado, eu tava esquecendo de mais um lançamento próximo nosso que foi contemplado no Pipa também, assim como a trilogia latino-americana dos Notívagos, que é o Palavra Viva, do Felipe Barros, que é um poeta aqui de Botucatu, que tem um trabalho relacionado à questão ambiental, a arte de rua, não sei se você conhece, Feba. Cara, meu problema. Ele tá no conselho também. Ele tá no conselho. Esse nome é estranho. Cara, ele tem um trabalho muito interessante, ele tá com 10 anos de produção, ele é mais novo do que a gente aqui. Ele tá com 10 anos de produção e ele resolveu fazer um compilado. Então a gente fez, foi um trabalho muito rico de se fazer assim, porque o trabalho dele é múltiplo. A base é poesia, mas ele vai pra poesia visual, ele tem um trabalho de intervenção urbana, de performance, eco-performance. Então também deve pra gráfica, e foi pra revisão ontem, deve pra gráfica nas próximas semanas. Putz, então, legal, cara. Tá vendo quanto artista tem? Tem, cara. Pois e tem gente que às vezes fala, vocês não vão ter muita gente pra entrevistar. Nossa, tem cara, nem vocês ideia. podem fazer 200 temporadas, até porque tá chegando gente, né? Então, e tem isso, né? Tem sempre gente entrando na roda. E Botucatu é uma cidade que chama a atenção da galera, né? Chama. Tem muita gente de Osasco aqui, já reparou? Eu acho que você é a primeira, você é de Osasco? Não, sou de São Você Paulo. morou em Osasco. Morei em Osasco, mas assim, acho que por isso que eu vejo muita gente de Osasco, Pode porque ser. eu morei lá. É tipo quando você tá convivendo com uma pessoa grávida, você passa a ver grávida em todos os lugares, né? Eu acho que é exatamente. isso. Eu não Pode sei, ser. quando eu mudei pra cá, todo mundo falava que tinha muita gente do Paraná aqui. Não Eu nunca conheci ninguém do Paraná. Não sei por quê. Meu pai que falava, ele que Pra mim foi bem estratégico, porque eu sou de Ourinhos, morei em São Paulo, queria sair de São Paulo e descobri... Eu não mudei pra Botucatu, na verdade, eu mudei pra Demétria. E depois de 2 anos morando lá, eu descobri Botucatu. Tá. Eu tive 2 anos na bolha, totalmente, daí eu separei, daí um dia eu resolvi conhecer a cidade. Ai, que interessante. E a primeira vez que eu resolvi sair, eu fui acolhido. Sério, cara? Você ficou fechado lá? Cara, eu vinha pra cidade pra fazer mercado, pra ir no correio, pra eventualmente, sei lá, comer uma pizza, mas assim, né, tava com criança pequena, era uma vida muito família ali, muito... Tá. E nosso rolê era ir pra cachoeira, né, não era dentro da cidade, assim, não tinha esse vínculo, né. E daí, depois do nosso término, de uma sexta-feira em casa, eu tava até no livro que eu vou dar pra vocês, tem um poema que surge nesse contexto. Eu tava em casa triste, sexta-feira à noite, falo, puxa, primeira vez que eu moro sozinho, que eu tenho um carro, tenho um dinheiro na conta que eu posso tomar uma cerveja que não vai fazer falta e eu tô aqui triste, sabe? Triste, parado. E daí eu sabia que tinha um bar vermelho perto da rodoviária, que é o Ale, o Vart. O Vart. Era vermelho na época. Isso foi... Não, agora é preto. É preto. É preto? A última vez que eu fotografei, quando eu fotografei o Marquinho lá, é preto. Gente, Mas preto na época... e dourado, né? Agora assim, o logo acho que eu tô dourado. com a imagem de dentro. Porque dentro tem um monte de coisa lá. Tem, deve ter todas as cores, tem dentro, quadros, Dentro aí eu... E eu sei que eu fui no tal do bar vermelho, encostei, peguei uma cerveja, encostei ali no carro e fiquei. Daí veio uma moça, começou a conversar comigo, me puxou pra uma roda, eu conheci o Dael nessa noite. Tá sempre no Vart. Conheci ele nessa noite, virou talvez meu principal parceiro profissional, artístico, pessoal aqui. O Dael é o da Companhia Beira Serra? Isso. O cabelão? Isso. Ah, tá. Ele. Ele tá sempre lá. Ele tá sempre lá. E aí, então foi isso, eu fui muito bem acolhido, sabe? Tanto que hoje eu me sinto mais botucudo do que oriense. Tá. Meu primeiro livro meus livros foram escritos aqui, foram contemplados pro edital municipal, né, que foi o Aldir Blanc. Legal. Então eu me sinto bem botucudo. E é exatamente metade do caminho, eu tô 2 horas de São Paulo e 2 horas de Ourinhos. Caraca, tá no meio do caminho. Tô no meio do caminho. Pode ir. Botucatu é maravilhosa. Gosto. Eu gosto muito daqui. Eu gosto também, cara, assim, é que assim, eu tô tentando descobrir, o podcast é isso, vamos descobrir Botucatu, só que a cultura de Botucatu, porque a gente começou lá fazendo curso de teatro, né, e a gente fez uma apresentação e de repente eu lembrei, cara, eu falei, cara, cadê os Notívagos? Cadê aquela turma que se apresentava no teatro? Eu falei, sumiu. E eles vêm nessa retomada, né? Mas aqui tem um histórico muito grande, né? De teatro. Então, foi o segundo, né? Que a gente entrevistou aqui, foi o pessoal do Notívagos. Acho que o 2º ou 3º episódio.
E assim, eles contaram a história, cara... Eles completaram 20 anos, né? Sim. Esses textos surgem aí, esses que viraram livro, surgem nessas comemorações dos 20 anos. Mas eu achei uma coisa interessante da sua fala, né? Eu quero conhecer a cultura. Eu acho que a cultura, é até meio clichê, mas assim, dentro dessa perspectiva, a cultura ela é plural. Existem culturas em Botucatu, né? Sim. Por exemplo, eu faço parte me sinto parte de uma cena cultural que de forma ampliada engloba diversos nichos, mas dentro desses nichos, por exemplo, eu estou mais dentro desse nicho da literatura, das artes visuais, incluindo o audiovisual. Tem uma cena muito forte, muito rica aqui, do slam, né? Dos movimentos ali relacionados ao skate, ao hip hop, né? Os movimentos mais de arte urbana. Você tem diversos, não é um grupo que está fazendo isso. Sim. Você tem pelo menos 3 que eu conheço, assim, que estão ali movimentando, fazendo, estão aprovando projetos em editais. Sim, tem uma articulação muito rica aqui em diversas áreas. Só que ainda é um pouco disperso. Por mais que as pessoas se conheçam, ainda assim, tudo bem, talvez não seja possível reunir, alinhar. Esse que é o negócio, cara. Essa que é a dificuldade. Ainda não entendemos, é justamente isso. Por que é tão disperso? Entendi, a gente aqui tem uma secretaria de cultura que em algumas cidades nem tem, ela é agregada a outras. É uma diretoria na melhor das hipóteses, às vezes é só... Sim. Então, assim, é justamente a ideia do podcast tentar entender isso, cara. Por que não existe uma união? A gente já falou em egos, né? Tem muito... tem egos, tem disputas, de certa forma, aí. Com certeza, cara, tem sim, mas eu penso que talvez, né, refletindo aqui agora, eu acho que é uma coisa que a gente falou lá no início, que é a questão do tempo, né? Tá todo mundo fazendo muita coisa, tá todo mundo correndo atrás, seja através de edital, seja de forma independente, seja fazendo outro trabalho para pagar as contas e poder na hora vaga fazer sua arte, se dedicar ou mesmo fruir alguma atividade. Então, não que isso sirva como desculpa, mas eu acho que essa desarticulação, essa desunião também bem uma consequência dessa falta de tempo. Da excesso da sobrecarga que todo mundo está vivenciando. E se você tenta viver da arte, da cultura em maior ou menor escala, você sem dúvida está sobrecarregado. Sim. Exceto se você estiver ali no mainstream, se você estiver ali dentro dos 1%. Sim, mas aí mas não é a realidade, dos outros 99%. E aquele negócio que você falou também, né? Agora que me ocorreu, tem mais gente fazendo do que para consumir. Às vezes parece que sim, cara. E assim, esses dias teve uma apresentação maravilhosa no Teatro Municipal da orquestra, que eles fizeram um especial Rock MPB. Sim, cara, num domingo. Cara, eles chamaram o Dai, que talvez seja a banda mais antiga em atividade aqui, que é uma banda de metal pesado. Cara, foi das coisas mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos. Não só a presença do Dai, mas assim, a primeira metade foi uma coisa assim, um repertório mais bossa, que eu particularmente hoje em dia tenho uma preguiça, ainda que lá foi importante pra me conhecer, ouvir pra caralho e tal. Mas assim, eles abriram o edital pra cantores não profissionais participarem. E todo legal. Mundo... Tem gente que canta na noite, mas sei lá, tinha uma moça lá que ela é otorrino, não lembro, ela tem uma profissional de saúde, nunca se apresentou profissionalmente, e a mulher arrasou, foi sensacional a performance dela. Legal. E daí a partir da metade eles trocaram, daí começaram a fazer um repertório rock, mais instrumental, mas ainda assim com canto, e no final entrou o Dai, os 4 malucos mascarados. Basicamente eles tocaram só Sepultura, com a banda ali formada por, eu contei acho que 48 músicos. Cara, foi maravilhoso, um domingo à noite gratuito no Teatro Municipal. O que me chamou a atenção, além do inusitado? Eu acho que a maior parte das pessoas não entendeu o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque estava cheio. E assim, eu frequento diversas atividades culturais aqui. Mas eu nunca fui no teatro no domingo à noite. Então deve ter um público tanto que frequenta atividades nesse horário. Ainda que não deva ter muita coisa de domingo à noite. Acho que foi uma exceção. Parte do público, quase todo, devia ser ali da orquestra. Foi por conta da orquestra. Mas cara, eu encontrei acho que 2 pessoas conhecidas. E tava cheio o teatro. Gente totalmente fora do Totalmente, um pessoal mais velho, então por isso era um público talvez da orquestra, mas acho que a maior parte não esperava o que eles viram lá. E eu acho bom, eu sou super a favor do estranhamento. Ainda que tenha gente talvez tenha ficado incomodada e tem gente que se surpreendeu positivamente. Mas o que me chama a atenção é isso, tava cheio, eu não conhecia ninguém.
E não que eu conheça todo mundo, mas sim. Você espera. Isso. Ah, não, eu adoro. Eu adoro chegar também. num lugar que eu não conheço ninguém. Eu adoro viajar, chegar num lugar sozinho. Sim. É isso, eu saí no bar sozinho, porque eu já fui em São Paulo, eu fazia isso. Eu sempre fui meio lobo solitário, assim, às vezes. Sempre, Fazia às vezes muito é foda, isso em né? Maringá também. Sempre às vezes. Sempre, às vezes. É raro, mas acontece sempre, né? Ai, vamos pros finalmente. Nossa, falando pra caralho, né? Você vai ter um trampo de edição. Nada. Não vai cortar quase nada. É? Nem aquelas besteiras. Não. Ela não vai ouvir? Eu ouço sim, tá? Nem vem. Não, falando ela não vai ouvir. Ela que... Ah, Aqui a gente tava comentando, então não tem problema, pode deixar no ar. deixa pra lá. E, bom, falamos dos projetos futuros, como é que você tá em rede social, como é que o pessoal te acha? Cara, @bagadefente em qualquer buraco da internet, menos no TikTok, eu tô. Você não faz dancinha? Não faço dancinha, porque assim, além de ser desafinado pra tocar, eu também coordenação motora não é meu forte. Eu sou mais assim dos movimentos finos, né? Eu costuro bem ali os livrinhos, faço estilo gravura, mas ainda quero desbloquear a skill dança. É um plano assim. Preciso, assim, eu sinto que eu quero. É muito legal. Eu vou dançar de Magal, né? Vai? Na apresentação dia 30 agora, de setembro. Eu vou ser o Sidney Magal na apresentação da Andréia. É aberto ao público? É. Isso eu quero ver. É aberto? Acho que é aberto. Você Querem ver isso aí? Você quer Quero ver? ver. Eu de Magal lá? Não, eu gosto muito de Sidney Magal. Então, Nossa, adoro sim. Sidney Magal. Acho ele um É ícone. um trechinho, mas, né? Já que tá fazendo teatro, vamos lá. Vai, vamos. é isso aí, cara. Aliás, Eu também sou duro pra caramba. eu tive uma... O Marcelo já sabe até dessa... Como a arte, ela atravessa a gente, né? Teve um dia que eu fui assistir um amigo meu dançar lá no teatro. Ia ser vários grupos de dança. E ele foi fazer uma apresentação de K-pop. E eu fui assisti-lo. E aí a Andréia, ela foi com o grupo dela e eles apresentaram a dança cigana. Eu chorei tanto assistindo aquilo. É lindo. Eu falei- É tipo tango, toca num lugar muito profundo. E tinha uma pessoa específica que eu começou a vir umas imagens na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu tô tendo uma regressão aqui, porque não é possível. Da onde estão vindo essas imagens? E aí eu, conversando com meu marido depois, ele falou assim, nossa, que interessante, né? Também ficou encucado com isso. Sei lá. Mas era só pra fazer esse comentário. Como Às vezes eu me perco. as coisas atravessam a gente. Não, Exato. as coisas atravessam a gente. A arte né? atravessa muito a gente. Hoje E vai às vezes chover eu nem espero. muito. Será? Mas Óbvio, é isso, então. não tem dancinhas do TikTok ainda. A gente tá ensaiando entrar com o estúdio, daí também @nada estúdio criativo, estúdio com S mudo. Porque, não sei se vocês sabem, mas hoje em dia o mercado literário ele basicamente acontece no TikTok. Tá zoando. Em esfera assim, global. Os best-sellers, eles nascem no TikTok. Principalmente nos Estados Unidos e Os agora tá autores chegando no só parecem Brasil. dançando, Não, né? cara, é o equivalente ao booktuber. A pessoa descobre um livro, uma pessoa que é ali uma influencer dentro desse meio, e ela fala bem do livro, e isso viraliza, e isso vira best-seller. Entendi agora. Livros, às vezes, que foram publicados 3, 4 anos atrás, se tornam best-sellers nos Estados Unidos, De porque repente. cai no algoritmo do TikTok. Muito na categoria do Young Adult, né, que eles chamam, que é tipo pro público ali dos 20 anos, assim, né? Tá, que é... o Romances público de do TikTok. formação, né? Que é o Nossa, que interessante. e tá chegando no Brasil, tanto que a gente tem conversado, eu e o Alex, meu sócio, que a gente vai ter que criar um perfil no TikTok e fazer conteúdo para divulgar nossos livros. Ainda que o nosso tipo de publicação seja bem específico, né? Tem muita coisa de poesia, vai ser o nosso primeiro romance agora. Não, teve já um romance da Ana Vieira, mas ainda era Eu Keep. Enfim, o pessoal fala, qual que é a linha editorial de vocês? É fazer bons livros. Tá. Então a gente tem livros sobre comunicação interespécies, de um cara que criou uma metodologia de doma de cavalo selvagem. E é um livro gostoso de ler, né? Ainda que ele seja um pouco técnico, assim, você lê, e o cara é dramaturgo de origem, depois fez todo sentido. Nossa. Quando eu soube disso, eu falei, mas de onde que você aprendeu a escrever com essa fluidez? Ele falou, não, então fiquei 20 anos trabalhando com teatro. Caramba. Enfim, mas é isso, @bagadefente e nada estúdio criativo em todo lugar, menos no TikTok, pelo menos por enquanto. Por enquanto.
Daí tem o Nada.art, que é o nosso site, nossa lojinha, entrem lá, comprem livros. E o meu xodó, que é o meu podcast, que é o Podlock. Podlock. E onde ele tá? Ele tá em todos os lugares possíveis, assim, Spotify, a base dele é Spotify. YouTube não, porque como eu toco músicas, o YouTube me restringe. O primeiro episódio eu fiz um videozinho, eu fiz mal bonitinho, dediquei, deu uma restrição tão bizarra assim, que mesmo não monetizando, não podia ser disponibilizado. Eu nunca tinha visto isso. 2 músicas travaram. Eu já vi um que eles cortam até o áudio. Esse não eu já tive vídeo meu lá de trás que eles removeram o áudio e ficava só o vídeo. Isso. Esse ele não deixava... O vídeo não entrava no ar, nem privado. Nossa. Deu uma restrição bizarra em 2 músicas. Quando eu comecei a fazer os meus, eu fiquei com medo deles barrarem. Mas aí não barrou nada, deu tudo certo e eu continuo com... Mas você usa trilha? Uso uma frequência, na verdade. Então, porque o que eles pegam é o waveform da trilha, né? Se ela estiver registrada ali no copyright de uma gravadora, eles não estão nem aí que você tá lendo o livro dos outros. Não, é algoritmo, é máquina que identifica automático, é S-Stamp. O que eu coloco é uma frequência, então acho que não tem ninguém aqui. Então é isso, no YouTube não tá, mas todos os outros tocadores aí. E Podlock. Hoje foi ao ar o 17º episódio. Olha. E é um podcast experimental de música, poesia e outras patifarias. Então basicamente sou eu compartilhando sons que eu gosto, contando histórias deles, falando groselhas aleatórias e participações. Então eu recebo áudios por WhatsApp, não com esse intuito. E eles entram, então tem uma narrativa, todo episódio tem um tema, né? Esse agora eu fiz um unboxing. Não sei se você já viu um unboxing sonoro, mas vão lá no Podlock que talvez seja o primeiro. Unboxing sonoro. Tanto que o nome do episódio é Unboxing. Eu vou seguir você lá no Spotify. E escute também, tá? Sim. Porque eu acho que a única coisa que eu faço sem ser conteúdo, assim, eu faço por tesão pessoal. Tá. Assim, eu tenho 7 ouvintes fixos. Tinha, porque eu demorei 6 meses entre o episódio anterior e esse. Eu comecei mensal, foi distanciando, a vida foi atropelando. Sim, que é aquele que você faz porque gosta, então é o que fica por último. Exatamente. Né, e daí dos 7 ouvintes fixos eu devo ter perdido metade deles. E metade deles eram de fora do país, então eu falo que é um podcast internacional, apesar de ter 7 ouvintes, né? A maior parte deles são internacionais. Arrasou. Que legal. Mas é isso, gente. Eu agradeço demais o papo. Poderia ficar mais uns 2 dias falando aqui, vocês perceberam, né? A gente também, se deixar aqui, tem uns aqui que a gente tem que segurar, que a gente fica meio segurando aqui para não estourar também muito tempo. Obrigadão, Baga. Valeu vocês. Muito obrigado, obrigada. Marcelo. Foi um prazer imenso conhecer você. Enorme. Então vamos lá. Esse foi mais um episódio da Confraria Cultural Podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Spotify. Esse podcast é um oferecimento da Eu Que Fiz Filmes e do canal Efeito Sonoro Audiobooks.